Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando mais um programa do Véu Rasgado Podcast. Neste programa, onde nós trazemos os nossos convidados para contar os seus testemunhos de como eles conheceram a Jesus e como Jesus transformou a vida deles. Eu quero me apresentar, eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa. Oi pessoal, eu sou a Ticiane. Agradeço imensamente por estarmos aqui reunidos por um propósito, né? De contar testemunhos, de falar do amor de Cristo, de que muitas pessoas venham ser curadas através desse podcast, que muitas vidas venham ser alcançadas e que Cristo venha alcançar a vida e entrar de uma forma gigante em nossas vidas, mais do que Ele já tá. E é gratificante recebermos nosso convidado aqui. Amém. Amém. E antes de apresentar então o nosso convidado, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Sorri Fácil, que é nossa novo patrocinador. E já nessa semana eles receberam então um destaque, um troféu sobre a cidade de Juí, que eles, com excelência de atendimento, excelência de profissionalismo. Então, parabéns, Sorri Fácil, pelo seu troféu, pela sua... Merecem demais. São pessoas muito queridas. E também agradecer à Peralta Barbearia, né? Você que está precisando mudar o seu visual, fazer um corte de cabelo bacana, procura eles, vocês vão ser bem atendidos. Até semana que vem vou ter que ir lá dar um trato no visual, que já está grande o cabelo. E também agradecer a Harmonize Persianas, você que quer decorar o seu ambiente, deixar ele mais aconchegante, mais agradável. Harmonize é o lugar certo. E Lotéricas São Geraldo, para você pagar as suas contas com agilidade e confiança. Então vamos para o nosso convidado do dia, um irmão em Cristo, e foi através da vida desse vaso, usado pelo Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. Foi graças a uma revelação pela vida desse servo do Senhor que abriu a nossa mente, que nos direcionou para que nós começássemos esse podcast. Então, agradeço muito pela sua presença, agradeço por ter se deslocado lá da Argentina para que nós pudéssemos aqui hoje presente fazer esse podcast. Uau. Então se apresenta, Max, para nós e já pode daí começar a contar como que você conheceu a Jesus, de que forma que aconteceu, se você veio de uma família cristã, se foi através de amigos ou de uma situação que aconteceu que acabou te levando a Jesus. Uau, que legal. Deus, ele faz assim um propósito, né? Costumo dizer que os propósitos que ele faz, talvez no momento a gente não entende, a gente não está entendendo. Aquele dia, quando eu te conheci, né, a gente teve esse encontro aqui, né, com o Espírito Santo, e eu tenho falado muito isso, é o GPS. A gente tem muito aplicativos, né, no telefone, né? Tem muito aplicativo, né? Mas tem o GPS, que eu falo que é o guiado pelo Senhor. Esse aplicativo está fazendo parte de algumas vezes, quando eu tenho falado para as pessoas lá na Argentina. Quando a gente está sendo guiado pelo Senhor, a gente faz os nossos desenhos, nossos projetos. E aquele dia foi interessante. Quando eu conheci você, assim, né, você deu essa palavra de algo que ia acontecer, de visão, assim, que seria livro, que seria algo no digital, né? Eu falei assim, que vocês vão vai pra internet. Vai pra internet. Vai pra internet. E agora eu estou aqui, eu não sabia que eu estaria aqui na internet. Tem hora que o profeta, ele acaba acontecendo isso, né? Mas é que o mundo, ele espera a manifestação dos filhos, né? O mundo, ele está esperando a manifestação dos filhos. E o que ocorreu comigo foi a sua pergunta, se eu venho de pais, né? Ou evangélicos ou não. Minha mãe, ela foi criada no interior do Rio de Janeiro, né? Pelo algum sotaque, vocês vão ver um pouco meio carioca aqui. Inclusive, alguns amigos falam, Max, você está falando um pouco gaúcho, um pouco paranaense, um pouco espanhol, porque eu moro na Argentina, né? Um pouco carioca. Tá misturado, assim. Tá um português meio... Tá um novo idioma. Tá um novo idioma. Hoje no restaurante eu falei pro rapaz, obrigado, graça. Eu falei, obrigado. Eu ainda tô pensando, porque foi interessante, né? Minha esposa é argentina, mas nossa conversa em casa é em português. Eu falo com ela, aqui é português, entendeu? Mas na rua é espanhol, então a gente tem essa mistura.
Mas foi eu nasci de uns pais separados, né? No momento podemos falar disfuncionais, né? Hoje fala muito assim, né? Tem muito esse dito, mas a minha mãe, ela estava já... Aí vem um propósito. Não foi... Hoje eu até fiz uma pergunta para minha mãe, ainda tem uns meia hora, eu falei, mãe, vem cá, você estava programada? Ela falou assim, Max, tu acha que filho de pobre programa para poder ter filho? Eu falei assim, é verdade. A mãe falou, mãe, você tá muito honesta, hein? Muito... essa é a palavra. Podia ter falado, né? Não. Foi um propósito. Quando eu falei assim, quase me senti rejeitado. Mas minha mãe é um amor de pessoa e ela falou bem assim, não, mas filho de pobre não planeja nada não. E eu sou o segundo, né? Meu irmão mais velho é o Marcos. Então, ela já estava com a relação nesse matrimônio, né, de confusão, drogas, brigas dentro de casa. E aos 3 meses, né, ela decide tomar a decisão de não dar mais. Meu pai já estava usando drogas dentro de casa. E olha como é. Hoje eu fui saber, ela me falou no telefone, falou assim, Max, já estava até dentro do quarto, entendeu, no banheiro, e eu já estava e falo, uau. Então, como é importante que você fique esse recado para as mães que talvez está com dificuldade com o seu marido e fica falando pro filho. Minha mãe me guardou, entendeu? Tem mãe que faz esse jogo, não, teu pai é isso, teu pai é ignorante, teu pai... E o filho pode crescer revoltado. E eu dentro do Rio de Janeiro, minha mãe me guardou muito. Ela usou de sabedoria, né? Muito. Hoje eu sabia que ele tinha essa queda, mas não que dentro do nosso lar ele usava. E hoje, com 40 anos, fui descobrir, perguntando algumas coisas para estar aqui vendo. Minha mãe falou assim, não, ele já estava usando até dentro do banheiro. Aí eu falo, então, mãe. Mas agora eu já estou suportado para ouvir isso, né? Uhum. Já conhecendo o evangelho, já é diferente. Mas que fica essa dica para os pais que estão em conflito, a não demonstrar isso para a criança, né? Interessante que na Argentina crianças falam muito assim, criatura, né? E essa palavra eu ainda não gosto ainda de usar porque todos fomos criatura, né? Mas agora somos filhos, né? Isso. E lá quando eu vejo um argentino falando assim, criatura, olha assim, eu falo, não, chama o filho de criatura. Eu falo, não, é teu filho, né? Mas a gente se torna de criatura para filho, né? E aos 3 meses de idade, minha mãe se separou do meu pai e ela teve essa paternidade de ser o pai e mãe, né? Mas na verdade a substituição do pai para uma mulher é um desafio, é muito difícil uma mulher trazer essa responsabilidade da figura paterna, né? Porque na escola não tinha esse pai, Dia dos Pais era minha mãe, não tinha esse pai, né? Aquele abraço que o pai chega ao trabalho, cansado do trabalho, eu não tive. Mas as influências dos amigos, Rio de Janeiro é muito funk, né? Ou é pagode, é funk, né? Ou você vai pro samba também, samba, pagode, funk. Tudo bem que alguns estados aqui tem o sertanejo, tem o sertanejo universitário, né? Tem gaúcha, bandinha. Mas o funk do Rio é briga. O funk do Rio é uma cultura que te leva a você ser violento, né? Te leva a você... ainda mais tô falando, sou de 82, né? Sou nascido em 82, então antes dessa época de 90, por aí, já era baile de corredor, onde você se programava com seus 17 anos, eu vou pro baile para brigar, entendeu? Não vou para dançar, você vai para ir para a intuição já, entendeu? Para brigar. Então essa revolta que vai muito assim em algumas comunidades no Rio de Janeiro, minha mãe foi me separando de algumas amizades. Ela falou, não, esse sim, foi me cortando. Aí eu, com aquela fase, eu quero ser MC. Poxa, filho de pobre quer ser MC, né? Porque você olha o MC Cordão de Ouro, né? Alguns assim, que tem eu falei, opa, é agora. Aí tinha as guerras de som, que era a equipe de som. Não vou citar os nomes da equipe de som aqui, né? Para não fazer publicidade, mas até hoje existe algumas que ainda tentam sobreviver. Mas naquela época era muitas equipes de som. Então a gente ia para representar uma equipe e o seu bairro. E tinha o tal do lado A e o lado B, onde você cantava pro teu lado, que era o seu time, o seu grupo, que ia brigar com outro bairro, entendeu? E é uma coisa assim, depois você ia estudar, seu colégio era no outro bairro, e você tinha que ficar uma semana sem ir na escola, entendeu? Porque se te reconhecesse que você tava lá brigando, e era uma corda, entende? Então, e eu vi os adultos ia para fazer isso. E minha mãe, eu já estava querendo ir.
Porque os Minha também, ó. eu já com 14, 15 anos, eu vi os amigos 18, 19 indo pra Fazendo brigar. E minha mãe falou, não, vou te botar. E ela cortou. Aí me botou no esporte. Por isso que eu sempre falo que um esporte também é muito importante, a prática do esporte, para uma criança, adolescente, porque te dá disciplina, te dá compromisso, né? Claro. Você tem que ir e tal. Uhum. E eu não tentei futebol, não deu certo. Eu queria ganhar, eu fui para ser goleiro, né? Gostava de pular. Aí qual é o esporte que você pula muito, que faz acrobacia? Para brasileiro, para pobre é capoeira, né? Entendeu? Acrobacia. Porque ginástica olímpica não tinha. Ginástica olímpica não tinha ali na comunidade. Então eu falei assim, poxa, vou treinar. Vi uma apresentação de capoeira, vi eles passando as pernas assim, olhei tudo aquilo. Uau! Eu vou. Eu quero é isso, cara. Eu falei, será que o corpo humano pode fazer isso? Porque era muito desafio, as pernas. Sim. E eu entrei com 12 anos no esporte da capoeira. Foi legal que o professor, a figura professor de qualquer esporte, né? Seja natação, qualquer esporte, dá uma autoridade, né? Eu que tinha essa carência da paternidade, você entende? Eu vi meu professor, falei, uau, esse é um exemplo. Quero ser igual esse professor. Então o esporte comecei com 12 anos, mas ainda tinha esse vazio. O esporte foi muito legal, a ideia de interagir com outras pessoas, que queria também praticar esporte, que não queria viver só de briga, entendeu? Porque aí a minha energia ia ali na capoeira, eles davam uma banda, dava outra, mas depois eu apertava a mão. A capoeira tem tudo isso. Não era tanto assim aquela coisa de... E é um incentivo também pra ti ficando melhor, pra ti aprendendo mais. Instrumento, claro. porque tem berimbau, né? Tem Isso acaba pandeiro. envolvendo, né? Sim, tem instrumento. Eu estava envolvido com os instrumentos, só que tinha um vazio. Você tá entendendo? Por mais que eu estava sendo Entendi. preenchido, tinha aquele vazio. E aos 12, aí aos 13, 14, por aí 2 anos depois, eu queria tocar violão. Porque só uma coisa vai levando a outra. A capoeira é instrumento, só que tinha só uma corda, né? Que é o berimbau, só tem uma corda. Aí eu olhei um outro instrumento que tinha 6 cordas, falei, agora eu vou ver se eu toco isso. né? E aí eu tentei não substituir, porque pratico o esporte até hoje, mas tentei experimentar o violão. Que assim, vou tentar aprender. E fui numa igreja, onde tinha aula de violão, numa igreja. Olha as iscas que Deus coloca. Entendi. Tá entendendo? Hoje olha Entendi. as iscas que ele vai te colocando pelos instrumentos. E eu cheguei na igreja para tocar violão, escutei uma mensagem da cruz. Falei, uau, que é isso? De um Jesus que foi no meu lugar, que ele me chamou, não era eu. Ou seja, ele que me chamou primeiro, me amou primeiro. E amor de pai. E que pai? Se essa criança não teve esse pai com 3 meses de idade, minha mãe tinha separado, não tinha a figura do pai. E eu fui chorando aos pés do Senhor Jesus. Aceitei o Senhor Jesus. Nesse dia mesmo. Nesse de 13 anos, assim, Nesse novo. Tu foi... Sozinho. A primeira vez que tu foi, tu já... Fui para aprender a tocar violão. E aí, tu Não já aprendi a tocar violão até hoje. Se você me perguntar. Mas saí convertido. Assim, mas saí convertido. Que Saiu estratégia. convertido. Mó estratégia, esse Meu Deus. Fui para tocar violão e aí no domingo, aí nesse contato cheguei em casa, falei, mãe, gostei da igreja. Aí eu achei interessante os pais, minha mãe não rejeitou, por mais que ela não frequentava numa igreja, mas ela foi criada, né, com o meu avô, levando ela na igreja no interior do Rio de Janeiro. Então ela estava afastada de uma congregação, minha Mas ela mãe, tinha uma base. mas já. ela tinha uma base. Ela sempre falou, não, Max, vai pra igreja sim. E eu fui. Super apoiou. Super apoiou, foi muito ótimo. Eu comecei a ir. E só que um domingo eu voltei pra jogar bola. Aí era um domingo de manhã, que era a escola dominical. E aí eu chamo a atenção para alguns líderes. Que quando cuida de criança, principalmente cuida do Ministério Infantil, né? Aqui no Brasil fala assim, das crianças, ter um cuidado. Talvez essa criança faltou porque é criança, quer brincar, entendeu? Quer brincar, quer... Eu voltei, a professora chegou para mim na segunda-feira, me viu e falou, faltou, né? Você é o diabo, hein? Poxa! Cheguei em casa, chorando. Mãe, ela falou que eu tô com o diabo. Minha mãe já não estava firme na igreja e falou assim, não, ela não tem conhecimento, não se fala isso. E pá, eu não fui mais pra igreja. E aí gerou, então vi como... A gente, hoje eu gosto de ensinar muito isso. O que nós falamos, né? Claro. A palavra profética, você pode dar uma direção para uma pessoa, Mas também pode afastar. pode afastar uma pessoa. Só que aquele momento eu não estava com o coraçãozinho sabendo que aquilo ali foi uma palavra, não trouxe, não me edificou Sim. da forma que falou. Você está com isso, eu estava jogando bola, uma criança queria jogar bola. E aí eu culpei a Jesus, que não tem nada a ver também. Hoje eu vejo que Jesus não tinha nada a ver, eu culpei, associei, não vou.
E não fui, fiquei de mal com Jesus. Entendi. Né? Não fui. Mas como eu fui pro carnaval, botei roupa de Rio de Janeiro, bate-bola, carnaval de salão é mais classe alta, que tem vai pra blocos, essas coisas. Lá não tinha, nosso bloquezinho lá na comunidade era se vestir de bate-bola e ir pra rua, de perro, que eles falam assim, cada estado tem o seu nome, né? Uhum. E minha primeira fantasia foi justamente a palavra que ela falou. Foi de diabo. Uau, falando agora eu tô lembrando disso. Assim, de o porquê, talvez, essa influência de uma palavra. Então, um líder, ele tem um poder. Tem, com certeza. Uau! É o que eu ia dizer. Às vezes a gente libera uma palavra e a gente não tem noção do poder que aquela palavra tem, né, na nossa vida e talvez na vida do próximo, né? Tá vendo, Chico? Isso aí fica pro corte, hein? Que palavra que você falou aí! Porque realmente o poder, ele carrega a poder nas nossas palavras. Exatamente. Quando ela falou, talvez ela nem sabia, e eu também não. Agora aqui, 2023, O Espírito Santo traz, né? traz essa lembrança dessa palavra proferida que você está com o diabo, você é o diabo. Depois de 7, 8 anos por aí, eu me compro uma fantasia, uma máscara com a língua pro lado de fora, amarela. Minha mãe, com talento na costura, fez uma capa preta e vermelha, colocou todas aqueles adereços, fizemos um garfo junto, eu vou embora, entendeu? Ela queria ser essa questão também da cultura, né? É brasileira, é cultura, é carnaval, não tem nada a ver, tudo bem, talvez você tá me assistindo, gosta dessa manifestação cultural, né? Até fala assim, a manifestação cultural, mas o personagem que eu estava levando só me prejudicou. Depois daquele dia ali, algo começou a acontecer na minha vida. Criou uma legalidade. Sim, porque aí eu me fantasiei dele e ao passar, e aí foi interessante que um presbítero de uma denominação, ele me viu e falou assim: ô rapaz, é o Maxi. Não, falou, ô rapaz, eu olhei pra ele, jeito de andar, ele, você é o Maxi. Me falou meu nome. Poxa, eu peguei a bola assim, bati no chão, revoltado com ele, falei, não fala, e eu falando meu nome. E ele falou, rapaz, você é filho de pastor. Porque aí, o meu pai, após que não deu a relação com a minha mãe, ele teve câncer, entendeu? Ficou desenganado, 10 meses no INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Ele ficou 10 meses com um paciente internado. E ali ele teve a cura, o processo da cura, e ele fez um pacto com Deus. Vou estudar teologia e vou seguir o evangelho. Porque, tô falando há 20 anos, 30 anos atrás, por aí, o câncer era maligno, então não tinha na época tanto procedimento que hoje tem. Sim, hoje não tinha recurso. Tinha tanto recurso. Né? A quimioterapia, a radioterapia, na época não estava desenvolvendo ainda. E ele, portanto, que a cirurgia que foi feita nele para descobrir a enfermidade que ele estava, ele falou que a maior luta não foi a cura do câncer. Ele falava que a maior luta foi ele provar para os médicos que ele estava curado. Porque era muito, cada 10, 9... 10 morria, entendeu? Era um índice muito pouco. Era muito alto o índice, muito alto o índice de morte. E ele recebeu uma oração, naquela oração ele teve um sonho, e aí falou que teve 2 bolas sendo estouradas, falou assim, olha, eu tô curado. E aí ele falou que o maior desafio foi provar para os médicos e para psicóloga, assistente social, no caso, foi acompanhar ele, falou, o paciente está muito convicto. E aí fizeram os estudos, meu pai já não tinha nada. Meu pai foi aposentado com 31 ou 32 anos. Ele fez um propósito, então, Deus. Ele foi aposentado, assim, jovem, porque a doença era maligna, era doença que dava aposentadoria, né? Porque ele estava já como, naquela época, como invalidez. Né? Então, você vê que foi algo que já estava aposentado tô falando, governo federal, que ele trabalhava no setor, assim, escola técnica federal, e ele aí ele foi pro seminário. Ele foi pro seminário, foi crescendo dentro da Assembleia de Deus, a denominação que ele foi, né? Pastor. Então eu tinha essa imagem assim, peraí, meu pai separou da minha mãe, mas meu pai teve uma doença, meu pai foi curado, pero é espanhol, né? Pero poxa, mais, né? Mais meu pai foi curado, meu pai entrou no seminário e meu pai hoje é pastor. Então eu acreditava que existia uma relação de cura, entendeu? Uma relação de cura, eu acreditava na relação de cura. Porém, quando esse amigo me fala, você é filho de pastor? Eu falo, ele me denunciou aqui no carnaval. Foi um profeta assim, me denunciou e falou, mas disse uma coisa, você é filho de pastor. Mas ainda não foi aquela revelação que eu falo mais hoje. Ele foi um pouco meio
religioso, você entende? Hoje, se ele quer, talvez eu até mande esse vídeo para ele, porque hoje ele é um homem mais maduro na fé. Até agradeço por ele ter falado isso comigo, porque uns semeia, né, planta, mas Deus dá o crescimento. Claro. Ele plantou a semente. Ele plantou a semente. Só que naquele momento me gerou um pouco de revolta, porque por mais que eu estava fantasiado, você tem toda uma produção para ser desmascarado assim meio cara dura meio, ainda. uau! Maxi falou meu nome, uau! Eu gastei muito dinheiro com essa fantasia. Você é filho de pastor. Uau, é verdade. Mas tu sabia que teu pai tinha Passado por todo esse passado processo. por esse processo? todo o processo. Tu mas tinha então um convívio com ele, queira ou não? Eu tinha, assim, visitas poucas às vezes, uma vez no mês, Entendi. assim, tinha pouca visita, porque minha mãe teve essa sabedoria muito linda de não falar mal do meu pai, entendeu? Sim. Hoje que eu fui saber algumas Hoje coisas, que tu foi... entendeu? Eu sabia que ela não deu bem com a relação. Então tu nem sabia que ele usava Não, sabia, nesse processo eu sabia que tinha deixado, estava já no seminário e já estava sendo pastor, que ele já Entendi. estava no processo de cura, de tratamento dele, né? Já estava buscando a Deus. Porém, quando esse rapaz falou que era filho de pastor, faltou ele falar, você é filho de Deus. Você tá entendendo? Uau! Porque filho de pastor, tem muitos filhos de pastor afastados. Talvez Sim. agora você vai estar assistindo, é um filho de pastor que não tem nenhuma relação com Deus. Tem muitos filhos de pastores que não tem nenhuma relação com Deus. O mais interessante é a gente saber a nossa identidade. Com Exatamente. certeza. Uau! Ele fala, você é filho de Deus. Quando perguntaram ao Senhor Jesus quem eu sou, né? Então, assim, perguntar quem você é, eu sou. Por isso que Jesus falou, esse é meu filho amado, a quem me compraz. Quando, né? A própria voz de Deus falou, Sim, quando né? foi batizar Jesus, Foi. João Batista foi, esse é meu filho amado. Então, a paternidade eu não conheci, porque ele só falou que era filho de pastor. Eu falei, eu sou filho de pastor, mas eu Mas ok, né? tô no carnaval, e aí você tá me denunciando, você é um chato. Eu fiquei muito revoltado com ele por isso, e mais afastado de querer conhecer Jesus. Porque os clientes me denunciou no carnaval, não me abordou, poderia ter me dado um copo d'água, estava no maior calor, me abordasse com um evangelismo mais próximo e depois falasse, poxa, Uma estratégia, não mais estratégico, né? Porém, tem pessoas, funciona para algumas pessoas, entendeu? Essa forma também de chegar e querer denunciar. Para mim não funcionou naquele momento. Me gerou até um afastamento. Sou filho de pastor. Isso eu sei que eu sou filho de pastor. Mas eu não sabia que eu era filho de Deus. Você tá entendendo? Entendi. Ele falou uma coisa que eu só sabia. Eu sou filho de pastor. O que tem? Eu tô aqui. E aí, para eu saber que eu sou filho de Deus, isso já era 17, 18 anos, foi passando, carnaval. Aí saí de 20 e poucos anos, 21, saí da minha mãe, da casa da minha mãe. Fui morar, porque eu morava em Magé. Até isso eu falo. É muito interessante você não deixar suas origens, deixar de onde você veio, né? A cidade. Foi até legal quando você começou, falou, estamos aqui, né, em Juí, né, Rio Grande do Sul, e Juí, reconhecer o lugar que você está. E da onde eu estava nessa cidade era Magé, no interior do Rio de Janeiro, que os amigos vão estar assistindo aí, vai saber muito bem dessa história. E aí eu tinha essas amizades, né, e esse convívio, e uns amigos foi preso, o outro morreu de overdose, e eu, só vendo assim o que estava acontecendo. E agora? Eu e os estudos, o que eu vou fazer? 19, 20 anos, já não estava definido, tinha terminado o 2º grau, mas não tinha universidade, não tinha nem... Tava perdido, sem rumo. Não tinha, assim, o envolvimento, não tive envolvimento com o Rio. O Rio tem essa questão geográfica e geográfica e também de urbanismo, né? Hoje eu sou estudante de arquitetura, eu posso falar um pouco sobre esse aspecto. Você vê a topografia do Rio, são montanhas, então tem muitas casas feitas em morros, assim, irregulares. Então você tá num bairro que não é favela, mas você vai 2 km, 3 km, você tá num bairro que já é de comunidade, favela. Então é muito esse misto. E eu falei, não, tenho que ir para um lugar que tem mais oportunidade para eu estudar. Então eu saí dali de Magé, e não tinha, hoje me parece que já tem uma universidade nessa cidade, mas naquela época não tinha. Eu fui para Jacarepaguá, aí fui morar em Jacarepaguá, e em Jacarepaguá eu conheci a oportunidade, falei assim, opa, que eu tenho que buscar essa relação com meu pai, porque meu pai morava em Jacarepaguá, então já fui morar perto da casa dele. Primeiro eu morei assim a 100 metros por aí da casa dele. Aluguei Pertinho. um lugarzinho assim para ficar perto dele. Mas tinha aquele pai assim, mas não tinha um abraço do pai. Mas não tinha esse afeto. E ele comigo também, porque
A gente viveu 20 anos. Não tinha aquela Separado, intimidade, né? Tinha, né? Para ele foi todo um desafio, mas Algo novo pra vocês dois, né? algo novo para os dois, isso mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, peraí, eu queria me destacar em alguma vida profissional, algo assim. Então, um amigo me convidou para poder eu fazer teatro. Porque eu falei assim, cara, vamos fazer teatro, tal, deve ser uma ideia legal, fazer. Já que a gente, poxa, tem que tentar levar o pessoal a sorrir um pouco, né, alegria, né, você, vamos fazer e tal. E entrei no teatro e o teatro foi muito interessante porque dali é um pouco muito vergonhoso, então tímido, né, meio tímido, e ali você dá a voz, dá a tua interpretação, seu gesto, você representa outros personagens. E transmitir também, né? Transmitir, Emoção, tristeza, tem que saber. É isso aí. E eu tava faltando, talvez tava faltando isso, né? De conhecer. Eu tava buscando preencher, mas buscando nas artes, nos esportes, tá vendo a tentativa? Entendi. Foi buscando Preencher o vazio, né? no esporte e no teatro, como eu te falei um pouco antes, né? Eu fiz alguns monólogos, cheguei até a fazer a escola técnica, não foi teatro, assim, foi escola técnica de tirar o registro, que é o DRT, né? Registro de ator, e eu fiz essa escola técnica no Rio, e aí quando me formei ator, comecei para a área de comédia com os amigos assim, e aí a gente viu uma comunidade que tinha uma televisão comunitária, chamada Popcom. O nome Popcom é de popular comunidade. Então, vamos fazer uma televisão comunitária chamada Popcom, Popular Comunidade. E nessa televisão, a gente começou a fazer personagens dos bairros, assim, do próprio... apresentar um vizinho, uma história, entrevista. E eu falei assim, cara, e vi tudo aquilo, luz, câmera. Eu falei, cara, que legal isso, televisão, cara. Só que... Porque o teatro e a televisão é diferente, entendeu? O teatro, você ainda tem o calor ali muito humano da resposta do público, né? Você tem também a parte muito de improviso. Já a televisão, você já tem a parte técnica também, de luz, câmera, áudio, tudo Roteiro, isso. Roteiro, tudo. né? E eu vi tudo isso, eu falei, uau. E eu morava 300, não, 200, 300 metros por aí do Projac, irmão. Sabe o que é isso? Vizinho. O campo mais próximo da minha casa era o campo que gravava o Cacete Planeta, entendeu? Quem é daquela época, já tenho 40 anos, né? Não parece. E e aí o pessoal fala, pô, Max, parece que naquela época Cacete Planeta tem gente que não conhece, cara, esses grupos. E no campo mais próximo da minha casa era o campo que gravava, eu via as gravações, as câmeras, a grua, todo aquele equipamento, eu via tudo aquilo, eu falei, uau, eu quero isso, cara. E como faz isso? E aí eu querendo preencher também na arte, né, de ter esse vazio, e aí busquei fazer os cursos de cameraman. E olha como que Deus faz mais uma vez. Um dos amigos, acabava o programa do Faustão, os domingos, eu ficava ali na porta, ali uns amigos me davam ingresso, eu participava dos programas, todo mundo olhando para os artistas e eu olhava para os equipamentos. Para as câmeras. Olhava para as câmeras, olhava para a luz, olhava para tudo. Esse é para esse, esse é para aquele. Já chegou, viu? Quando eu cheguei aqui, eu já olhei, falei, saudade, olha como que tá aqui, eu já vendo. E eu tava assim, falei, uau, que legal. E o pessoal vendo lá, os músicos, os cantores, né? Os artistas. Nos bastidores. E eu olhando tudo assim. Depois até um fotógrafo de lá, que é o Freitas, foi o fotógrafo Faustão, ele falava pra mim, rapaz, tu tem que ficar olhando pras câmeras não, que senão tu vai ficar saindo olhando pras câmeras. Aí eu, tá bom, aí eu tinha que ficar olhando pro Faustão. Não queria olhar pro Faustão, eu queria olhar pras câmeras. Eu queria olhar pra tudo. O Traveler é uma câmera que vai no trilho, né? Que ele vai fazendo assim. Eu via tudo aquele movimento, uau, que legal tudo isso. E aí no Linha Direta, que é um programa que existia na época, Sim. me convidaram para fazer um figurante de capoeira, né? E nessa época, então, eu estava no teatro, mas não tinha um registro de ator ainda, mas estava na capoeira, então eu entrei através da capoeira. Quando eu era um personagem que Linha Direta é um programa policial, né? Que sempre contava uma história, e eu estava ali fazendo uma acrobacia com capoeira. Quando eu olhei tudo aquilo, eu falei, cara, agora eu tenho certeza. Eu quero isso. Eu quero. Uma coisa é lá na plateia, olhar do Faustão, olhar as televisão. Agora, uma coisa, já tô dentro, na cena, do set, vendo tudo isso, vendo perto, assim. Eu falei, quero isso. Aí eu mergulhei, irmão.
Mergulhei. Era minha droga, era a televisão, entendeu? Mergulhei. Porque eu falei, não, eu vou estudar isso aqui. Comecei a buscar conhecimento, fazer curso, me aproximar. Renato Laranjeira foi um câmera da TV Globo, que o Faustão chamava ele de Leão Marinho, né? Um gordão. Acabava os programas, eu ia com ele até o carro falando com ele. Acabava os programas, caramba, aquela imagem, aquele take que você fez, pô, que legal. Absorvendo o máximo de informação. Tinha outros câmeras, Felipe, eu tinha outros câmeras, e eu olhava assim, eu tentava fazer amizade, e alguns ali, vai, escreve aí, bota o currículo aí, e as portas fechadas, eu não entrava. Aí certo um dia eu falei, vou fazer faculdade de cinema. É um jeito de eu me capacitar mais. E fazer faculdade de cinema no Rio de Janeiro pobre é mais difícil, entendeu? Porque é muito mais caro, entende? Eu não sei se você fazia para pública, né? E eu entrei para fazer marketing, propaganda e marketing. Tinha mais relacionado com publicidade, e a televisão faz muita publicidade comercial, né? Uhum. Eu falei, cara, vou fazer marketing, publicidade e marketing. E aí eu entrei, e aí nesse meio eu conheci um amigo de uma televisão que falou assim, Max, trabalha na televisão do lado do Projac, tinha uma emissora chamada Boas Novas, que era uma emissora evangélica. Olha só, aí Deus vai te fisgando, né? Vai te pegando aos poucos. Vai te fisgando, né? Eu do lado do Projac, eu caí do lado da emissora evangélica. Eu falei, caramba, cara. Mas os equipamentos que aí tinha, era alemão, eram as câmeras que vieram, Grands Vales, na época era alto nível, eram câmeras modernas que... Até uns amigos falam assim, nossa, na época que vocês fizeram essa televisão tinha equipamento que tava batendo de frente. Top. Chroma key, a gente tinha todo o equipamento ali, uns estúdios. E foi um aprendizado. Saiu muitos profissionais dessa emissora, que foi para as outras Record, outras emissoras, que foi um tempo muito maravilhoso, que a gente ficou ali junto. E eu estava ali, e um amigo me convidou, câmera da Projac, né? Ele falou assim, Max, meu vizinho até, vamos numa igreja? Eu falei, cara, eu tava com aquela... Já tava... É que tu tava... Pô, eu tava com o personagem do diabo ainda lá atrás, tá ligado? Não tava, eu tava meio revoltado, né? Assim, era... Não tinha... Não é assim, o cara foi muito... Assim, não me envolvi. Deus me guardou de não me envolver muito. No Rio tudo. O Rio é 40 graus. Na verdade, o Rio é 40 graus. Tudo é muito acessível pra você, entendeu? Os não da minha mãe, eu agradeço muito a Deus. Uhum. As amizades que ela cortava. E entendeu? A gente fica bravo muitas vezes de receber os não da mãe, né? Poxa, eu ia cantar um funk, Tiziane, assim, eu tava já o MC Marley. Olha o nome. Meu amigo era o Bob e eu era o Marley. Meu nome é Max, né? Então, Max Marley. Olha a associação. M, Max Marley. Ele, Bob. Poxa, entendeu? O Bob começou... vou até mandar esse vídeo para ele. O Bob começou eu falei, opa, minha mãe, o Bob já tá mais ou menos com uns anos, né, entorpecente, mano. Eu falei, opa, Marley não, minha mãe cortou. Tá entrando no personagem. Graças a Deus que eu não passei por aí, porque já cantando música, eu saí fora, minha mãe tirou, e nesse período que ela tirou, eu fui nesse culto com esse amigo câmera. Olha o nome do rapaz, Celso de Jesus. O nome dele, câmera Celso de Jesus. Profético. Ele falou, Max, vamos no culto? Eu, vamos. E aí quando ele me levou num culto, assim, num bairro, Deus faz coisa impressionante. Quando eu fui, eu estava fazendo, nessa época, eu estava no teatro, né? E eu tinha feito um personagem de um homem aidético, entendeu? Eu tinha feito... um personagem, um monólogo. O monólogo é uma interpretação que você tem que estudar e interpretar com você jogar e você defender a história, né? E então eu tinha estudado uma característica de um rapaz que tava com AIDS e tudo, e tava triste, bem deprimido e tal. E quando eu mergulhei, o laboratório é você estudar, né? Eu estudava ali sobre esse assunto. Cara, pra sair do personagem depois. Entendeu? Por isso que você vê muitas pessoas assim, envolvimento com muitos atores com problema com relacionamento, né? Sim. Ou violência. Acaba influenciando. Quase que tomou como identidade tua. A pessoa pode falar assim, porque tem um apoio emocional, carga emocional muito forte. Você está vivendo, você pega emprestado um personagem. Muitas vezes você fala assim, você pega emprestado. Só que a emoção, ela tá muito na nossa psique, assim,
almática, né? Nós somos Uhum. seres de corpo, alma e espírito. Uhum. Então você carga essa influência, assim, comportamento, forma de andar. E eu fiz esse personagem, depois de um tempo, eu olhei no espelho, assim, comecei a me ver mais... Eu sempre fui magrinho, assim, mas eu comecei mais magro. Eu falei, uau, meu olho, eu falei, o que é isso? E a nossa mente é um poder. Se você crê, você vai... né? Isso deixa ela te conduzir. Sual, e Jó falou isso, o maior medo que eu tinha veio me sobressair, né? O Jó também fala isso, o maior medo que ele tinha veio acontecer. Então, atualmente você tem que crer, e tem a crença para coisas boas e tem a crença pro mal. Você quer acreditar que você não vai prosperar, você não vai prosperar. Acreditar que você não é um ninguém, você não é um ninguém. Entendeu? E eu acreditei que eu tava com HIV, cara. Meu Deus. Fiquei 3, Uma 4 paranoia. meses sem falar com ninguém sobre isso. Que é pior. Fiquei 3 meses assim, sem trocar ideia com ninguém. Mó medo de fazer exame. E o rapaz me convida, o Celso Jesus, para a igreja. Chego no culto, qual é a primeira palavra? Um testemunho assim que o pastor falou, hoje quem vai tocar aqui no testemunho vai ser um irmão aqui da Cidade de Deus, que é uma comunidade bem conhecida lá no Rio de Janeiro. Ele era da Cidade de Deus, esse rapaz. Foi contar uma história dele. A noiva estava no culto. E ele falou assim, ó, meu amor, eu tô aqui com o exame. E pegou e abriu e falou assim, lembra do primeiro? Aí mostrou. E tinha HIV. Abriu, eu estou curado. Quando ele falou isso, eu falei assim, peraí, o Celso não sabia da minha história, porque eu não tinha contado isso pra ninguém. Eu tava 3 meses quietinho na minha, disfarçado, com medo. Quando eu escuto isso, eu falo assim, não, é coincidência. Esse rapaz está contando o testemunho dele que ele está com HIV e foi curado. Aí eu lembrei, meu pai foi curado de câncer. Uhum. Entendeu as conexões? Eu falei assim, peraí, meu pai foi curado de câncer. Então, Deus, ele pode tudo. Deus vai me curar. Eu achando que eu estava doente, pode ser que eu até tive ou não. Para mim já não é tão relevante isso, entendeu? Porque depois eu fiz o exame, deu negativo. Porém, naquele momento, não foi coincidência eu até pensar que tinha. Você tá entendendo? Porque senão eu nem ia conhecer Jesus. Se você for parar a pensar. Jesus curou até a paranoia. Curou até a paranoia. Sim, Jesus curou a paranoia. E legal, esse testemunho eu não falo, muitas pessoas não sabem, cara. Muitas pessoas não sabem esse testemunho que eu tô falando aqui. Isso aqui é muito particular meu, sabe? Uhum. Mas acho que edifica. Talvez tem pessoas que estão assistindo. Com certeza. É que o maior centro de batalha é na nossa mente, né? Uau, sim. E daí, quando muita coisa Já na se nossa mete vida, a onde gente você- se fecha, É. porque alguma área da nossa vida Satanás, ele pegou. Uau. Pensa, imagina, né? Sim. Ele conseguiu, através do personagem, enfim, né? Que tu se aprofundou, É. mas conseguiu distorcer Distorcer e mesmo. achar que você realmente tinha uma doença. Tinha uma e doença. que você não tinha. Uau, sim. Fiquei assim acreditando 3 meses. E aí o personagem que eu tinha feito antes, eu fiquei depois 3 meses me comportando. Falei assim, caramba, eu tinha 28 anos, 27 por aí, 26. E eu falei assim, nossa, vou morrer e tal, como? E aí eu escuto a mensagem, o rapaz foi curado, mostrou o exame dele. Daí ele era da Cidade de Deus, esse rapaz falou, fui curado do HIV. Eu falei, peraí, Deus cura câncer. Meu pai Deus foi cura. curado. Meu pai foi curado do câncer. Esse rapaz foi curado do HIV. E tava noivo ele, assim. Eu falei, eu vou aceitar esse Jesus agora. Fui correndo lá pra frente. Fui correndo, quando foi ver meu amigo, ele já tava lá na frente. E eu assim. E ele, Max, que legal. E eu já levei um comigo. O meu amigo Robert Desterro, foi comigo também lá pra frente. Ele tava afastado, ele era, acho que era da presbiteriana, alguma igreja assim que ele era. Esse meu amigo tava afastado. E ele também foi comigo lá pra frente. Quer dizer, eu já fui, eu aceitei Jesus evangelizando, né? Eu aceitei Jesus e levei um amigo. E ele voltou pra Jesus também, esse meu amigo. E até hoje ele tá firme na outra denominação que ele está, ele casado. Que glória. Tá firme, não, obreiro ele, da outra igreja que ele está. E aí a gente se afirmou no Senhor ali. E eu falei assim, uau, que legal, que essa paz, essa certeza. E aí eu tive essa certeza, vou fazer o exame. Aí deu essa paz, eu falei, não, Deus vai me curar. E aí fiz o exame, Deus me mostrou ali que não tinha nada na minha vida. Né? E é irrelevante, se alguém crer, fala assim, não, eu não tinha nada. Mas esse nada gerou eu estar no caminho do Senhor. Exatamente. Entendeu? E se tinha, fui curado. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Isso há mais de... Tô falando há 20 anos atrás essa história. Uau, sim, eu tô com uns 19, 20, eu tinha 20 anos essa história. E eu, após isso aí, eu me encontro com a rádio.
né? Porque eu tava, como que a televisão e comunicação andava muito junto comigo. Eu comecei a fazer um programa de rádio com um amigo no Rio de Janeiro. Era uma igreja que nós estávamos ali. E o programa era Acorda Pai da Glória. Era de manhã, domingo, 8 horas, de 9 a 10 da manhã, assim, de fazer um programa. Domingo de manhã, quase ninguém ouvia. Sim, de manhã, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, e a gente gritava. Nossa ideia era, acorda! A gente falava, a ideia era, não tinha WhatsApp como tinha, a gente pedia para as pessoas ligarem para outros amigos assim, botar o rádio do lado. E eu dava assim, acorda, tipo, acorda! O pessoal ligava para a rádio, falava assim, menino, era um programa jovem, mas incentivando as pessoas a acordar, aproveitar o domingo, né? Mas essa ideia do acorda domingo de manhã era muito engraçado, esse meu amigo, a gente fazia isso. Mas era uma estratégia para que isso se expandisse, né? Porque era algo diferente que chamava a atenção e que tu podia, de alguma forma, até zoar algum amigo, né? Sim, e ali todo mundo já entrava no... Mas eu vou te falar para você, os programas de madrugada, onde tem pessoas também, assim, esse era de 9 às 10 da manhã, mas a gente fazia algum momento 2, 3 da madrugada. Tu pensa que não tem ninguém te assistindo? Tem. Rapaz, contra a mãe que ligava pra gente, pedindo oração, porque os filhos estavam nos bailes, entendeu? Ai, meu filho tá... Ora pro meu esposo, que foi pro trabalho, não voltou ainda. Porque o Rio é um desafio todo dia. Você sai e você não sabe se você volta. O Rio, assim, é um desafio. Hoje eu moro na Argentina, outra cultura, onde eu estou, uma cidade muito mais tranquila. Mas o Rio é sobrevivência. Você todo dia você fala, uau, eu vivi, vamos viver. E as mães me ligavam para a rádio pedindo oração. E eu comecei a gostar disso. Falei, poxa, que legal, tá sendo útil. Mas no monte é muito legal. Por isso que é legal quando vocês falaram que a ideia desse projeto veio na oração do monte, né? Vocês contaram isso, né? Então, eu também no monte eu recebi uma palavra e aí que eu conheci a denominação que eu estou até hoje. Eu fui veio um rapaz e falou para mim, olha, te vejo vocês com um jovem, e me direcionou, assim, a palavra foi firme, profética para eu conhecer a igreja que eu estou até hoje. E eu fui, e o líder dessa célula, né, que era um grupo de casa, o nome do rapaz eu olhei no papel, estava escrito Rafael Rato. Aí eu falei, que igreja maluca, o nome do cara era Rato, cara. Eu olhei assim e falei assim, Rato? Eu falei assim, rapaz, quer dizer, eu fui um ex-diabo com aquele fantasia, eu falei, poxa, eu vou nesse rato, né? Não tem jeito. E aí eu fui nesse encontro de células, na célula, na Casas, e eu me senti muito amado, independente, assim, muito acolhedor, né? E eu falei, caramba, que legal, isso aí, essa proposta. E aí comecei a participar. E aquele teu vazio já estava se preenchendo ou isso era muito no início ainda? Estava se preenchendo, mas não tinha ainda... Porque assim, eu conheci Jesus, já tinha conhecido Jesus, né? Com esse testemunho do rapaz, eu falei, Jesus cura. Mas não tinha conhecido o Espírito Santo e nem Deus. São 3 revelações que eu falo para as pessoas começarem a aprender. Deus, Pai, que é Deus. Porque tem uma diferença, né? Entre ouvir falar de Jesus e conhecer Jesus. Porque ouvir, eu posso falar... Sim. Né? Eu acredito que o Brasil inteiro conhece a palavra de Jesus. Mas conhecer Jesus é totalmente diferente, né? Você sentir, você conhecer o Espírito Santo, você ouvir ele falando contigo que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa real, uau. Sim. Então é algo totalmente diferente que... Muitas pessoas ainda não conhecem esse lado do evangelho, né? De você conhecer relacionamento em espírito e verdade. Sim. Nós podemos, assim, o Alberto Fernandes é o meu presidente agora lá na Argentina, né? Alberto Fernandes é o que está, talvez mude agora. Mas eu não conheço, entendeu? Assim, eu ouvi falar, né? Tipo, na internet não tem um relacionamento com ele. Eu posso até estudar a biografia dele, né? Toda a história dele, o ano que ele nasceu, qual é a comida que ele gosta, eu posso saber tudo sobre ele, é a mesma coisa que você está falando, saber tudo sobre Deus. Estudar teologia é o estudo sobre Deus, né? Posso estudar tudo sobre Deus, mas não conhecer a relação de ouvir a voz de Deus, é o que você falou. Eu posso conhecer um artista pela internet, estudar toda a história dele, né? Mas não caminho com ele. Né? Ouvir falar. Eu conheci esse Deus por tudo, pelo brasileiro, ele tem mais acesso a conhecer a Deus do que uns amigos que eu conheço que está na China, que está no Paquistão. Tenho muitos amigos missionários em outros países. E aí é mais difícil, não conhece Deus, né? Mas no Brasil,
ouvir Deus e ter esse andar com Deus, é Deus Pai. Né? Eu conheci Jesus cura. E não tinha revelação do Espírito Santo e nem no Deus Pai. Você entende? Deus Pai, posso falar do Evangelho, eu estou com uns 24, 25 anos no Evangelho, uns 20 por aí, 24. Mas de conhecer Deus Pai, 7, 8 anos, 9 anos. Uau, que louco. O Espírito Santo, conheço uns 19, uns 18 anos. Uau, existe uma escada, porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo que ainda não conhecem o Deus Pai. Talvez teve essa frustração com Deus, com o pai, eu na minha paternidade, você entende? Entendi. 3 meses o pai se separa da minha mãe. Como que eu vou conhecer um pai? Deus Pai. O que é um pai? O que é um pai? O que é um abraço de um pai? É isso? Eu queria os presentes. Relacionamento? Eu queria esse Jesus do milagre. Entendeu? Eu queria esse Jesus do milagre. Eu queria Jesus milagre. Jesus me curou. Se eu tenho HIV, Jesus me curou. Se eu tive depressão, Jesus me curou. Se eu queria trabalhar em televisão, Jesus fez um milagre, eu trabalhei em televisão. Mas o pai é você abraçar ele, não querer o presente dele. Imagina, a gente chega em casa, nosso filho, oi Max, oi papai, me pula no meu pé, pega meu presente e vira as costas. Eu falo, filho, eu queria um abraço teu. Aí isso dá pro corte, hein? Eu queria um abraço teu. Eu queria um abraço. Não, só quer o presente. E vira as costas de Deus. Vira as costas. Não, o pai é querer o abraço, falar, pai, eu te amo. Pai, né? Jesus falou, Abba, pai, né? Isso. Abba, pai é paizinho, paizinho. Essa relação eu não tinha com o pai. Aí eu vou chegar nesse momento que eu conheci Deus Pai. Eu conheci Jesus, cura. Uau. Espírito Santo, um amigo muito mais louco que eu, porque eu dou sempre essa dica. Anda com pessoas mais loucas que você. Entendeu? Alexandre, pessoas que têm mais visão, que querem andar. Eu andei com um cara que ele falava, Max, o fogo acendeu lá no monte. Falei, que isso, cara? Eu até relutei em falar isso. Eu falei assim, não, será que eu falo isso? Mas são experiências. Esse programa aqui é um programa sobrenatural. Exatamente. A proposta desse programa, quando eu liberei essa palavra profecia para você, o véu se rasgou. O véu está rasgado. Ou seja, o véu rasgado é a comunicação direta com Deus Pai. O véu rasgado não é que eu preciso de um homem que é santo do santo que vai até lá. Exatamente. Que antes do véu rasgado era isso, né? Um homem santo, uma vez no ano, ele ia lá oferecer um sacrifício por você. E se ele tivesse em pecado, ia ser puxado pela corda. Isso. Mas quando o véu é rasgado... Quando ele se rasga, essa ligação entre o sacerdote, ela se perde, né? Porque as pessoas, elas não iam para ouvir Jesus, elas iam para ouvir o sacerdote. O sacerdote. Porque era ele que dava o direcionamento pro povo. Então, a partir do momento que o véu se rasga, não tem mais separação. Não tem mais essa separação. Ou seja, é você e Deus, é você e o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo está dentro de nós. Ou seja, se nós estamos aqui, nós estamos ouvindo o Espírito Santo. É verdade. Se nós formos ali fora, nós vamos ouvir o Espírito Santo, porque não tem mais essa separação. Não tem separação. Então exatamente esse que era o objetivo do nome. É o véu rasgado, muito lindo. Porque nós queremos conectar também as pessoas. Isso. Para não ter separação. Testemunhos, né, experiências sobrenaturais, um monte. Com certeza. Bom, nós estávamos essa semana no monte, né? Então eu indico você assistir essa programação. Por quê? Porque é um podcast que você vai ter um assunto do reino, um assunto do sobrenatural. Sobrenatural, que não ele é assunto existe. Religioso, é um assunto de experiência sobrenatural. Talvez tem pessoas que querem assim, o que é a palavra sobrenatural? Muitas vezes pensa que é misticismo. Não, sobre é por cima, né? A palavra sobre. E o evangelho está no sobrenatural de uma forma natural. Porque os milagres do Senhor Jesus é sobrenatural. Não se explica. Foge da realidade. Foge. Né? E o que acontece é que muitas pessoas não conhecem essa parte do evangelho, né? De que Deus, sim, ele se manifesta através de várias formas no monte. Deus se manifesta, o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imaginava, né? Sim. E a questão dos dons, né, espirituais, muita gente também não essa ideia, parte. né? O que? Esse meu amigo falou que viu um fogo no monte. É loucura. Doidão. Loucura. Ainda mais que eu tinha visto ele muito antes, tô falando 10, 15 anos, eu tinha imagem de 12, 13 anos, eu via ele ia para Rocinha, entendeu? Não vou citar o nome dele aqui, porque preservar, mas esse rapaz, ele ia nas favelas bravas, entendeu? Rocinha é a maior da América Latina, lá, né? Uma das maiores, 120 e poucos mil habitantes, só numa comunidade, você olha assim, tem
Tem, enorme. E esse meu amigozinho, ele ia lá, entendeu? Ele era, na época, e ele tinha um apelido já dentro desse movimento, já estava crescendo e largou tudo, se converteu. Quando vi a transformação dele, isso já é sobrenatural. Claro. Que a sociedade, que o sistema penitenciário, educação, é difícil restaurar um homem desse. É muito difícil. Eu vi aquele homem com outra roupa, educado, com outra linguagem, menos transformado, menos gira, totalmente diferente. Eu falei, rapaz, só quando ele falou pra mim que viu um fogo no monte, eu falei, que droga é essa? Que loucura é essa? Eu falei, que tu fumou antes? Que droga é essa? Eu falei, que doidão. E ele falou assim, Max, tu tem que ir lá comigo, meu irmão. Eu já tava caminhando já uns 1 ano, 2 anos por aí. E eu falei, mas o que a gente tem que... Não, mas tu não vai de qualquer jeito não. Ele falou pra mim. Primeiro, porque realmente o evangelho é sobrenatural. Mas você tem que se comportar sobrenatural. Orar, ler a palavra, entendeu? Desejar essa palavra, dizendo desejar. Falei, cara, eu quero isso. Comecei a ler, comecei a marcar um jejum na semana. Minha mãe, vai comer, menino. Eu não podia falar, mas eu também não podia não comer. Minha mãe ficava, não comer, minha mãe ficava assim, Max. E eu falei assim, não, quero ver esse sobrenatural, entendeu? Não tive um abraço natural do pai, então quero esse sobrenatural, entendeu? Eu ainda estava buscando uma outra buscando a paternidade, mas o outro sobrenatural. Quando eu vou no monte com ele, de manhã, não foi nem de noite, de manhã assim, bem cedo, 7 da manhã, ou mais cedo, tudo. Porque hoje eu vejo o pessoal acorda 4, 5 para se conectar na internet, né? Para receber uma palavra, é muito legal. Na minha época, não tinha tanta rede social assim. Nossa rede social era monte. Você tá entendendo? Você acorda 4 horas, 4h49 para ouvir um outro mentor. Com todo respeito, é ótimo você se conectar com outras pessoas. Eu me conecto com alguns amigos e também conecto assim pela manhã. Mas naquela época a nossa conexão era no monte. O véu já estava rasgado, você tá entendendo? Não é que dependia de um homem, a gente ia buscar. Claro. E era muito lindo. E eu fui com ele, nesse dia ele pegou uns troncos, uns galhos. Max, bota a mão. Quando eu botei a mão, meu irmão, é experiência. Sim, experiência. Não se explica. Milagre. Se vive. Se vive. Agora, teve um que pegou, entendeu? Era um senhor de idade. Isso com ele foi já nos outros dias de noite. Porque esse monte tinha essa característica, o povo orava muito ali. Ele pegou uns pedaços de pau e levou pra casa. A mulher dele tava dormindo. Aí ele acordou a mulher. Acorda, mulher, acorda, jogou na sala. Olha, vê que não tá aceso. Aí eu falo pra você, Deus é tão justo que seria injusto ele permitir o poder dele, o milagre dele, pra uma pessoa que tá dormindo, nem se comprometeu de buscar a face do Senhor, ver o milagre. O milagre é para quem tem fome. Essa palavra que você falou, né, é a crave em espanhol, em português é a chave. É a chave. É ter fome. De querer, desejar. A esposa dele estava dormindo e ele trouxe o milagre para mostrar para a mulher dele para provar. E o milagre se prova para você que quer. Você tem que sair da cama e tem que buscar. Lembra daquele homem? Estou há tantos anos aqui esperando e ninguém me leva ao tanque de Betesda. É verdade. Tem pessoas que estão assim, eu não acredito. É opcional. É opcional. Você não acredita? É opcional. Agora, eu fiz um teste. Eu falei, vamos ver se ele tá doido, se isso é verdade. E eu vi. Entendeu? E agora, o mais lindo da história é que quando eu coloquei a mão, vi aqueles troncozinhos acesos, a gente falando assim, isso é o poder de Deus. E foi tão linda aquela paz que eu falei assim, Deus, o Senhor permitiu para eu poder crer. Tem hora que lembro do Tomé, né? Tomé, talvez essa pessoa que está assistindo que não crê, Jesus fez assim para Tomé, toca. Jesus permitiu. Jesus não tinha nem obrigação de falar para Tomé, pode me tocar para crer que eu sou Tomé, né? Se eu sou. Jesus sabia, ele sabia a identidade de quem ele é, filho. Ele não tinha que provar. Talvez essa pessoa que está nos assistindo é ateu, não crê. Na verdade, ateu é bem difícil ter ateu, porque se ela crê nela mesmo para andar, ela crê nela mesmo. Ateu não crê em nada. Se ela crê nela, ela já crê nela. Se ela crê num Fluminense, né, no Grêmio, vocês são o que? Colorado, né? Colorado, no Inter, ela no São Paulo, seja o que for, ela crê. Então é muito difícil e Jesus permite a você fazer um teste. Fala assim, toca. Jesus, Tomé fez para Tomé tocou. Ou seja, toca. Tu quer acreditar? Toca. Tem um médico que contou, um psiquiatra que contou uma história muito linda. Falou que estudar a mente de Jesus foi tão lindo, desafiador para ele, que ele viu que amor é esse que dá um beijo ao Judas e chamar de amigo.
Exatamente. Jesus chamou ele de amigo. Amigo. Entendeu? Amigo. Entendeu? Esse é um perdão. E eu tinha essa revelação do Jesus, do milagre, mas não tinha do Deus Pai. E do Espírito Santo, uau! Aí foi lindo. Que aí eu fui a história de amigo meu. Max, eu fui batizado no Espírito Santo andando de bicicleta, indo pro trabalho. O outro, Max, eu fui batizado e estava em casa estudando pra prova. Eu falei, uau, e eu? Isso te incentivava a buscar mais. Buscar mais essa... E estar ligado Uau. com pessoas que também são do mesmo propósito, né? Uau, sim, quero até... Que te incentiva Uau. a pessoa, eles estavam Sim. ligados, né, na mesma, né, Sim. na mesma raiz, Mesma raiz. e isso te incentivava. Sim. Então, querendo ou não, nós somos influenciados se você andasse com Sim. pessoas aquela vez que a tua mãe, né? Sim. Pessoas que fossem pro lado errado, você também iria, né? Sim. Porque muitas vezes nós somos influenciados por todas essas questões. Né? Eu entendi isso, Sim. que a gente não é influenciado às vezes pelas pessoas que estão, mas a gente acaba Acaba sendo influenciado. Sim. Ser pelo ambiente... É, Sim, o ambiente O ambiente. que você está você modela, né? Você Isso. modela pelo comportamento. Na comunidade, por isso que o trabalho é muito difícil social no Rio, porque quem é o que tem ouro? É o traficante. Cordão de ouro. Quem tem estátua, a melhor moto? É ele. Quem tem voz na comunidade? É ele. Para uma criança, nem o pai dele não tem voz. É aquele que faz uma festa, distribui tudo. Mas tem muitos que conhecem a palavra, que está afastado, mas já ouviu falar que não quer isso para as crianças. Fala assim, ó, isso não é vida para vocês, mas não consegue. Eu evangelizei um tempo da minha vida, eu entrei em algumas comunidades, não convém citar as comunidades do Rio de Janeiro, são muitas, mas eu tive acesso de entrar com o evangelho e é muito lindo. O respeito que eles têm com o evangélico. Eu nem com a minha profissão que eu tinha antes, depois de repórter cinematográfico, de câmera, eu ficava de longe com a câmera, não poderia entrar. Não tinha respeito. Porque você é mídia, você não pode entrar. No mesmo dia, à noite, eu tinha uma experiência muito louca, que eu estava de dia trabalhando, não podia entrar. De noite eu entrei com um trabalho social, distribuindo um alimento, fazendo evangelismo com um amigo, né? E aí quando chegou, os meninos pedindo oração, falou, pastor, ora por mim. Tu baixa a arma, pede para você orar. Eu falei, que isso? De dia eu estava aqui, eu estava com medo de longe. Agora eu tô aqui no meio orando por eles. Então você vê que nem a autoridade espiritual, muito evangélico não sabe disso, infelizmente. Nós temos um poder de autoridade que você entra em qualquer lugar que eles se respeitam, porque a maioria, Daniel, Elias, Josué, você vai ver os nomes dos traficantes, a maioria são filhos de mães evangélicas, pais, que sempre estão orando, entendeu? E eles reconhecem e falam assim, não, o evangelho pode me mudar, pode me dar essa oportunidade. Então, esse meu amigo que levou num monte para eu ter essa experiência, ele mudou totalmente, entendeu? Ele é lá de Magé. Forte abraço para ele. Vou mandar esse vídeo. Então, Deus muda mesmo. E eu comecei a ver isso e falei, poxa, agora eu quero conhecer o Deus Pai. E através do Evangelho ali, no Rio de Janeiro, eu queria fazer missões. Sempre com o coração de querer, comecei a ver programas de missões. Eu falei, uau, nossas igrejas começaram a abrir em muitos países, né? Estou no Bola de Neve, minha igreja Bola de Neve começou a abrir em outros países, África, Estados Unidos, Índia. Aí começou a abrir na Índia, eu falei, uau, agora tem igreja na Índia, nos Estados Unidos, a nossa denominação. Eu falei, uau, e onde eu vou? Eu estava pensando isso, gostava disso, mas não conhecia o Deus Pai. Foi aí que eu conheci o Fred Berry, que era um pastor americano de Los Angeles. Ele veio do movimento do avivamento Rua Azusa. sim. Isso aconteceu em 1906. Né? Os Estados Unidos tinha o evangelho nesse momento. Em 1906 tava os negros e os brancos estavam em conflito, segregação racial, estava em conflito, tinha preconceito. Entrava um branco um negro num ônibus, ele tinha que descer, porque se não tinha lugar, ele falava, não, desce. Tinha até a igreja, era igreja de brancos, igreja de negros. E só houve avivamento quando o William Seymour, primeiro ele foi para o seminário de uma denominação lá, né? E não poderia entrar por ser negro. E ele tinha deficiência física, cego de um olho, pobre. Olha como que Deus faz. Pobre, negro, deficiência de um olho, descendência africana que ele tinha. E ele ficava da janela. Esse era o acordo. Escutar a palavra da janela. E ele escutava a palavra. A palavra vem pelo ouvir, né? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ele volta para a Rua Azusa
312, que é o número, essa casa, existe até hoje, essa casa lá, ela virou como um museu histórico, né? Ele começaram a orar, 6 pessoas. Daí houve um avivamento em 1906, que vinha pessoas de vários lugares dos Estados Unidos, em Los Angeles, a 100 metros dessa casa. A história é linda. Você pode ver, tem vários documentários falando sobre isso. Eu tive a oportunidade de saber mais sobre a história porque eu andei com o atual pastor daquela época. Não daquela época, mas representando, em 2006 ele foi consagrado o pastor da Rua Azusa, responsável pelo museu histórico da casa. Então ele me contava nas reuniões, eu ia pegando, ele falava com os pastores, eu ficava ali que nem aquela mulher, comia as migalhazinhas na beira da mesa, né? Sim. Evangélico, quem é evangélico vai saber explicar. Quem não sabe, bota no Google aí pra saber a história. Eu ia buscando aprender, né? Com ele. E você vê, o que Deus pode fazer? Uma pessoa incapacitada num ano, mas Deus fez um milagre. A 100 metros, as mulheres, os homens caíam no chão chorando, se pedindo arrependimento. As vizinhas chamavam, falavam que a casa estava pegando fogo. Chegava lá o bombeiro, não tinha nada de fogo. Os bombeiros cansavam de ir nessa casa para apagar o incêndio. E não tinha fogo. Porque a percepção do vizinho sentia que tinha fogo na casa. Tá? E ligava para os bombeiros dos Estados Unidos. Porque eles estavam orando 6 dias dentro dessa casa, orando. E começou a vir muitas pessoas para essa Rua Azusa. Foi um avivamento. Daí saiu Daniel Berning e Gunnar Wiening, que eram 2 suecos, que vieram para Belém do Pará, para o Brasil. E aí surge as outras igrejas, surge a Assembleia de Deus, aí começam a surgir as igrejas neopentecostal. Porque até então, esse Daniel Berning e Gunnar Wiening, eles eram teólogos, conheciam a palavra de Deus. Eu costumo dizer assim, você pode malhar a perna, mas é bom você malhar o braço também, na academia. Eles malhavam a perna, que é a palavra, que é o conhecimento, muito bom. Mas os braços, para você buscar as coisas espirituais, é o lado de você buscar orar em línguas, acreditar no batismo do Espírito Santo, que aconteceu em Atos 2, que as pessoas possam ler em Atos 2 do que eu estou falando. E ele quando ele acreditou nesse Pentecoste, eles falavam a palavra Belém. E eles viram no mapa Belém, 2 lugares no mundo, era Belém do Pará ou Israel, né? Eles olharam e falaram assim, pô, Belém. E aí eles confirmaram que tem que vir para o Brasil, para Belém. E aí esses 2, sem falar português, chegam em Belém do Pará. Aí algumas pessoas confundem porque denominações começam a falar que eles não vieram estabelecer uma denominação. Eles vieram pregar o Evangelho, o batismo do Espírito Santo. Lógico que eles foram rejeitados na denominação que eles eram antes, né? Que a denominação que eles não tinham essa crença, esse uso e costume, vamos falar uso e costume, mas na verdade não é uso e costume, é essa crença do batismo do Espírito Santo, rejeitaram eles. E eles começaram em Belém a pregar o Evangelho do batismo do Espírito Santo. E aí surgiu o nome Assembleia de Deus, entende? Mas o Evangelho Pentecostal não é nenhuma denominação. O Evangelho Pentecostal é para o ateu, é para o católico, é para o batista, é para o presbiteriano, é para a bola de neve, é para todo mundo. É verdade. Infelizmente, naquela época, eles botaram dentro de uma denominação. Não, o Evangelho Pentecostal era para o batismo do Espírito Santo, era essa denominação. Se você é de uma denominação que não acredita no Espírito Santo, não significa... A denominação não acredita, mas se você orar e buscar viver esse Espírito Santo e buscar, Deus vai... Porque aqui tem fome. É verdade. Aquele que pedir, dá-se vos. Que pedir agora, não quer, vai ser. Não estou falando de salvação. É uma coisa. Deixa de ter esse aplicativo. Eu costumo falar, o GPS. Quando você tem o Espírito Santo, ele vai te recalculando. Te dá direção para você fazer algumas coisas, revelação, interpretação. Essa palavra de conhecimento, profecia, né? Que rolou, que aconteceu com você, que é o Espírito Santo. E aconteceu muito isso. Eu tive essa oportunidade de conhecer essa história com o Fred, mas não tinha revelação do pai. E quando ele me chamou de Maisan, meu filho, meu hijo, né? Em espanhol é meu hijo. Eu escuto muito na Argentina agora, meu hijo. Ele me falava, Maisan, eu não sabia, meu irmão, nada de inglês. Olha como que Deus faz. O William Seymour era negro, pobre e um olho cego de um olho. E Deus usou ele. Eu falei, o que esse americano? Lá em Belém, eu estava gravando um evento dessa denominação, né? Que era 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Eu estava a câmera lá gravando um evento. E eu entreguei uma carta para o Reinhard Bonk, que é um grande evangelista alemão. Eu entreguei essa carta eu queria viajar com ele para a África. Estava solteiro nessa época, né? Eu falei, eu quero viajar para missões.
E foi muito lindo que ele pegou minha carta, guardou. Entendeu? E meu chamado não foi para África, olha só. E aí, nesse dia, eu conheci a esposa do Fred Berka, a dona Vilma. Ela eu ajudei ela a bolsa dela no elevador, e ela fala espanhol. Eu já estava estudando espanhol. Olha como que Deus conecta. Porque Los Angeles também tem uma comunidade muito forte de hispânico, Los Angeles. E ela me pediu, eu ajudei. Ela me deu o cartão do esposo dela. No dia de manhã, no outro dia, o Fred me chama, meu filho. Vem me abraçando assim. Aí aquela paternidade. Uau. Por isso que eu falo para alguns pastores, alguns amigos. A paternidade é muito forte quando você chama uma pessoa de filho. Ou você gera essa paternidade. Entendeu? Entendi. Paulo chamava Timóteo de filho na fé. Né? Meu filho na fé. Quando ele falou meu filho, eu falei, uau. E ele não tinha filho biológico mesmo. Ele era um apóstolo, não tinha filho biológico. E eu comecei a andar com ele. E foi muito interessante. Andamos com ele uns 9, 10 anos assim. No Rio. E eu falei assim para uma tradutora, mas eu não falo inglês, como vai ser? Ele falava assim mesmo, você fala português, você vai falar com os brasileiros, entendeu? Eu tinha que falar com os pastores para coordenar a agenda dele. Irmão, eu andava com a bolsa carregando ele para um lado, né? Era um profeta e quando você anda com um profeta, você vai ser profeta, né? Acho que foi essa unção, foi acontecendo comigo, eu caminhei com ele e foi muito lindo. A gente pudemos andar ali em algumas emissoras no Brasil, no Rio, né? E São Paulo, outros estados, e aí na porta foi se abrindo. Aí até na minha profissão também paralelo, eu fui câmera da Aline Barros, comecei a viajar mais. Meu Deus. Uau, aí fui câmera fiz o programa também Vitória em Cristo, da esposa do Sila Malafaia, e Deus começou a me conectar com pessoas assim no Brasil, uau, onde eu tô? Tipo, eu fui câmera da pastora Priscila, do Bola de Neve, Meu entendeu? Deus. Do Bola TV. Com ela Pra quem não sabia o que queria da vida, Uau. Deus te levou a conhecer pessoas fluentes, que têm influência, né? A pastora Priscila, para mim, é até hoje uma grande influência de evangelista, né? Uma pessoa que tem uma mensagem muito boa. E ela é muito autêntica, da forma que eu gostei de andar com ela, foi legal de gravar, a gente sorrir e sempre. E aí, a gente andar no Rio de Janeiro foi um tempo que muitos artistas estavam indo para Jesus em 2008, 2009. Muitos jogadores de futebol, todo mundo ia buscando a Deus. Foi um momento muito, muito interessante. Mas até então, a paternidade, agora conheci Deus Pai. Conheceu os três. Uau! E faltava agora a esposa. Aí conheci Deus Pai, Deus Jesus, Deus Filho, Deus Jesus, Espírito Santo. E agora? E não é bom o homem viver só, né? Sim. E eu falei, uau, e chamado. E na missão, por isso que eu falo para os solteiros, foca o reino. Porque Deus, ele dá o casamento na missão, no propósito que você tá. Para cumprir, né, um propósito. Sim. E aí eu conheço a minha esposa Rebeca, argentina. Estava numa cidade de Cabo Frio, numa igreja desse pastor. Olha como é conectado. O líder lá que eu te falei que era o rato, hoje é pastor, Rafael, né? Ele era líder, hoje ele é um pastor lá na Cabo Frio. E minha esposa estava congregando com ele e com a pastora Belinha, dessa igreja Bola de Neve lá em Cabo Frio. E a minha esposa Rebeca vai para o evangelismo numa região, eu estava aí também coordenando o grupo. E a gente abria muitos núcleos, né, nas cidades praianas do Rio de Janeiro. Hoje tem bastante, assim. Mas não tinha nem minha cabeça de sair do Rio de Janeiro, morar em outro país. E hoje eu moro na Argentina com ela. Nós estamos na Argentina, em Poçadas, aonde eu te mostrei aqueles vídeos, um trabalho que estamos fazendo. Um trabalho social, né? Social. Porque quando as pessoas falam da Argentina, fala como tá a Argentina, como tá a economia, né? Isso. Da Argentina. Chega para cá vocês uma notícia de que a Argentina tá a inflação, a moeda, desvalorização da nota. Eu entrei, 4 pesos era R$1. Hoje são 150 pesos. 150 pesos, R$1. Você tem 150 pesos para ter R$1. Eu tô falando hoje, talvez você vai pro ar, já tá 160, 170. Como porque é que pode, é assustador. Vai... É assustador. Você vai no mercado perguntar as coisas, né, fala o preço, na outra semana é outro preço. Totalmente diferente. Entendeu? Já nós, a estratégia agora é fazer compra por mês, para 15 dias, 20 dias. Não tá servindo mais 15, 20 dias. Tem que comprar para um mês, fazer grandes compras, porque os preços é assustador. Mas
há uma palavra profética para a Argentina. Há uma palavra de um avivamento para a Argentina. A Argentina teve um abandono em 2019 de evangelistas e pastores. Essa é a realidade. Essa crise, quando houve há muito tempo, muitos líderes foram para os Estados Unidos. Muitos líderes foram para outros países. Por exemplo, Espanha. Muita argentina vai para a Espanha e os Estados Unidos. Espanha pelo espanhol e Estados Unidos pela questão Miami, Flórida, e Califórnia também, que tem muita comunidade hispânica. Mas ficou essa falta do evangelho, essa carência de líderes. E hoje, com a aprovação do aborto, que é outro tema, né, que talvez o Brasil está falando aqui também sobre isso, essa semana estão falando sobre isso. Isso eu vi que, eu moro lá, eu vi que depois do aborto, da aprovação do aborto, pior foi ficando a Argentina. Porque pecado, sacrifício. Entra uma legalidade. Entra uma legalidade econômica muito grande. Mas esse abandono, assim, mas a Argentina tá tendo um momento de... Por isso que eu falo para os brasileiros, ora pela Argentina. Não veja a Argentina como inimigo do futebol. Não vai para a Argentina só para buscar os vinhos, os alfajores, os doces de leite, só explotar. Por mais que não tenha essa coragem ou até esse chamado, né, de morar, mas possa orar pela bandeira da Argentina. Com aquele sol, né? Você vê que é um sol, a gente fala que esse sol da justiça possa estar na Argentina. Que esse azul, que esse branco, que possa trazer essa paz. E que possamos orar pelos políticos da Argentina, da sabedoria. Para poder direcionar uma nação. Uma nação. São vidas, né? São vidas, sim. E eles amam o brasileiro. Por mais do futebol, os argentinos eles têm um carinho. Eu vivo num estado, Misiones, o estado é Misiones, Poçada, que trabalha o ano inteiro para as férias ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Torres, Camboriú. Eles falam assim, conhece Torre, conhece Capão da Canoa, conhece Camboriú, Max? Eu falo, uau, então assim... Ele conhece melhor do que eu, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, sim. Nossa, aqui não. Sim, os argentinos amam o brasileiro, as praias. Por mais que você possa falar, tem essa questão cultural, pede a Deus amor. Eu tenho um amigo, pastor, está em Buenos Aires, que é o pastor Adriano, ele está no Bola de Neve em Buenos Aires. Eu tenho aprendido algumas coisas com ele muito interessantes. Ele fala, olha para o argentino com a questão daquela guerra que eles sofreram uma guerra, a Ilha Malvina, né? A Ilha Malvina, os ingleses entraram na Ilha Malvina, né, e tomaram a ilha deles, entendeu? Em 1982 teve também essa guerra, e eu nasci em 1982. Eu comecei a ver algumas coisas assim, eu falo, eu nasci num ano que tinha um propósito, e hoje eu estou ali naquele lugar. Então é muito importante a gente crer que Deus pode fazer milagres dessa forma, de estar orando por uma nação. Paquistão hoje em dia também precisa muito de oração. Essa semana um amigo que está lá mandou para mim 40 igrejas queimadas, 55 casas destruídas. Meu Deus. Entendeu? Que há a perseguição, né, da igreja. Da igreja. É que tudo está afunilando, que nem diz, né? Ele me manda um vídeo assim, então, e talvez fale, estou sendo perseguido aqui no Brasil. Não, a perseguição que eles sofrem lá é bem pior. A gente está num paraíso, bem dizer. Né? Paraíso, sim. Tem a liberdade ainda, temos a liberdade de falar do amor de Jesus. Sim, minha esposa fez uma oração pela uma menina esses dias, uma moça já. Ela falou assim, ninguém nunca orou por mim. Sabe o que é isso? Nunca senti, nunca. Ela falou assim, chorou, falou, nunca recebi uma oração. Nunca. Entendeu? Um país vizinho aqui, Argentina, falou, nunca tinha sido. O amor de Deus se esfriando. No Brasil você tem vários programas, você tem várias formas de você ouvir a palavra de Deus. Em muitos países aí você não tem esse acesso. Entendeu? É verdade. Então talvez com a profissão, né? Eu estou na Universidade de Arquitetura, então lá dentro eu converso com outros amigos, arquitetos, professores. Então você tem que influenciar a sua área. Você pode, eu quero ser pastor, pode ser um músico, você pode ser um dentista, pode ser um médico, um político, entende? Pode influenciar, entrar numa área e meu pastor é engenheiro, né? Aqui no Passo Fundo, está na área da engenharia, então se você pode, Leandro, manda um abraço para ele, você pode influenciar a tua área de atuação. Eu me lembro do Tarek, um amigo Tarek que é de televisão, trabalhava comigo e precisava de um lugar para dormir. E eu estava já
eu estava casado, estava em outra casa. Eu falei, cara, rapaz, eu tô com uma casa. Quando eu começo a falar coisa do Rio de Janeiro, eu lembro das palavras do Rio de Janeiro, viu? Eu falei, cara, viu? Quando eu tô no Paraná, eu falo alguma coisa de lá, quando eu tô no Rio Grande do Sul, eu vou lembrando algumas palavras. E ele falou assim, eu deixei ele morando numa casa, rapaz, não tinha luz, não tinha água, um calor do Rio de Janeiro. E essa casa estava desativada, era uma casa que estava desligada e esse menino queria dormir lá, do lado do Projac, né? E ele foi morar lá. E esses dias ele me gravou um broadcast lá em Portugal. E ele me falou, justamente no broadcast, da história assim, no programa. Ele falou, Max, poxa, tem um cara lá no Brasil, o Max, que prestou a casa para eu dormir. Não tinha água, não tinha luz. Dentro da comunidade, na favela, assim, ele falando. E eu dormi lá e tal. E hoje ele é um dos maiores empresários brasileiros em Portugal, cara. Tu vê que Uau. benção. Como Mas, Deus transforma. eu falei com ele, aí ele mandou pra mim, cara, acho que eu falei pra ele, essa semana eu vou estar nenhum, vou falar dessa história pra mim, você também. A gente vai editar, vai ter os dois falando a mesma coisa. Eu falei, como é que Deus falou, Max, Deus é bom, né, cara? Ele fala assim, hoje ele é um grande empresário brasileiro em Portugal, e então tu vê os propósitos de Deus. Você passa por, talvez essa pessoa tá passando agora, não se preocupe, isso é uma passagem. É verdade. É um momento que essa Deus pessoa... tem grandes coisas, né? Grandes portas para abrir. Esse programa aqui, É uma porta. é o terceiro ou o quarto? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro? Quando que nós Agora. imaginávamos estar aqui? Sabe? Não passava pela nossa cabeça. Não passava. Uau. Nós, naquele dia que nós nos encontramos, Sim. eu confesso que eu tinha falado até pra ti, se viu? Hoje nós não vamos lá participar desse culto. E daí a Gabi, que é a irmã da Tice, falou, não, vocês vão sim. Uau. Daí eu falei, não, gente, então vamos. E a gente foi lá e Sim. teve um propósito, né? Aí. Foi uma bênção, né? Uau. E aí a gente se conheceu e foi através dali, recebi a palavra, E aí? pedi confirmação pra Deus, Confirmação. Deus confirmou. Deus que Agora de uma vamos. forma- Sou um pouco tímido, sou nervoso, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor e é assim. Uau. Mas Zé era gago. Segundo as coisas que ele Cacumar falava e Deus usou. E muito interessante que quando eu vi o primeiro programa, eu falei, me identifiquei, eu falei, isso já existe. Parecia que já existia. Porque uma coisa é formar, outra coisa é criar. É verdade. Deus, ele criou a gente. Lá na fundação, em Jeremias, também está escrita a palavra que fala que ele criou, antes da formação do mundo, ele já criou. Quando ele forma, a minha mãe, Deus ele escolheu, permitiu, meu pai, mesmo aquela relação que eu te falei de 3 meses, né? Que estava brigado já com a minha mãe, eu nasci. Foi um propósito. Só que eu fui criado lá com Deus. Eu fui criado na mente de Deus. Nós fomos criados na mente Sim. de Deus. Agora, Exatamente. formado no ventre No da minha mãe, ventre. mas eu fui criado. Então, esse projeto está aqui, já foi desenhado no coração do No Pai. coração. Ah, eu creio. olha. Como você sempre fala, né? Nos teus programas anteriores, eu falo, o propósito é alcançar vidas. E Exatamente. está alcançando vidas. Porque ele foi desenhado, porque o véu está rasgado, né? Como o programa fala, o véu está rasgado. Então, tem esse acesso. Então, esse é processo que Deus está mostrando pra gente que as conexões... Agora, como você me fez uma pergunta no começo, eu termino com essa. Como ouvir a voz de Deus? Né? Falando toda essa história da paternidade, como eu conheci Jesus, liberei perdão pro meu pai em vida, tive essa paternidade. Depois que eu conheci esse Deus Pai, usando um pastor americano, como eu tô te falando, eu abracei meu pai, abracei ele, foi ser meu pai biológico, eu te amo, andamos juntos, entende? Foi maravilhoso os momentos que eu tive com meu pai. De ter uma imagem dele de perdão, e ele de me perdoar. Que Deus transforma o coração, Deus transforma. Talvez essa pessoa tá falando, eu também fui criado igualzinho o Max. Perdoa seu né? pai. Perdoa. É verdade. Ele também é vítima. Talvez o pai dele, entendeu? Fui tentar descobrir a história do meu pai. Poxa, o pai dele tem toda uma história. Então perdoa e vive. Não seja vitimismo, né? Que fala viver sendo vítima disso. Porque às vezes Não. tu fica guardando aquele rancor, Rancor, e aquela... não, e só te prejudica. né? prejudica. E se você usou uma fantasia, como eu usei a do capeta, não importa, eu usei a pior, viu? Deus pode resgatar, Deus me resgatou. Tem gente aí que veste outras fantasias, né, de mulher. Tem homem que... Deus me deu até, sei lá, foi um livramento. Não, mas Deus, ele resgata aquele coração, que tem o coração aberto para Isso. buscar Deus. E como você me perguntou, como ouvir a voz de Deus? Existe a nossa voz, o nosso pensamento, né? Nosso pensamento, tem um pensamento que vem sugestões
de pensamento do inimigo, que você não é nada, você não vale nada. Isso. E a Então, gente tem que rejeitar, porque isso não é a voz de Deus. Né? Você é isso, você é aquilo, você não vai crescer. Independente do pai e da mãe de funcionais que a gente veio, né? Cada um veio aqui, você lembra que você foi formado nessa mãe. Tem pessoas que talvez nasceu numa mãe prostituta, Isso. talvez, ou muito pobre, mas você foi formado aí. Mas você foi desenhado por Deus. Você foi projetado. O arquiteto, quando faz o desenho, os croquis, primeiro pensamos na mente, as ideias, como vai combinar quarto com sala, casa. Primeiro é desenhado na mente, para depois ir para maqueta, e depois ir para a obra e construir. Tem todo um processo de criação. Então, Deus criou a gente na mente. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, como somos imagem e semelhança de Deus, independente se é filho de abuso, se é filho de pai separado, drogado, independente. Entendeu? Deus escolheu seu pai e sua mãe aí para ter um propósito. E a gente tem que honrar. Né? Honra pai e mãe. Né? Eu comecei a honrar meu pai, depois quando eu tive a revelação de Deus Pai, eu falo, meu pai foi vítima, eu tenho que amar. Eu comecei a amar meu pai, comecei a amar minha mãe. Entendeu? Então, quando você ama, você honra, libera esse perdão. E liberar perdão é ação. Não é só de boca. Exatamente. Teve um dia que meu pai pediu um leite. Na hora me lembrei. Minha mãe guardava algumas coisas, ela não contava. Mas quando eu tinha já 20 e poucos anos, ela me contou, Max, o dia que teu pai pediu leite, eu pedi leite pra ele. Antes dos 3 meses, assim, eu já tava já de mamando, minha mãe queria tomar leite, né? Eu queria leite. Minha mãe falou assim, quero leite. Até me emociono disso. Meu pai falou assim, primeiro vamos ter relação sexual. Ele pensou nele, naquele momento. Satisfazer E a não carne. pensou no bebezinho de 3 meses. Quando minha mãe me falou, depois eu já tinha 20 e poucos anos, eu não fui criado com essa revolta, minha mãe não me falou quando era pequeno. Mas eu já convertido, eu ressignifiquei isso com Cristo, com perdão. Teve um momento, depois que ela me comentou, dentro de um ano, ele me pediu, Max, tem leite? Eu tinha umas caixas de leite em casa. Falei, essa é a minha oportunidade. Peguei 3 leites, caixa de leite, e fui na casa dele. Morava pertinho. Chegou, Max, eu te pedi uma caixa de leite. Eu não falei, botei o dedo, não, você fez isso. Não, eu só dei os 3 leites pra ele. Quando eu dei os 3 leites pra ele, ele falou, Max, eu pedi um. Falei, pai, e abracei ele. E nem lembrei do que eu sabia da história, que a mãe falou. Aquilo era uma velha criatura. Mas olha Quando só, ele né? estava. Desde de tudo, você de criança, né? A tua mãe te guardou de muitas histórias. E talvez se ela tivesse contado, isso teria te gerado uma revolta, né? E quando você ficou sabendo, Já estava maduro para... você já estava maduro para entender. Uau. E já tinha Cristo Uau. para saber perdoar, né? Isso. E para entender a situação. Uau. E aí, para liberar o perdão, acabou se tornando... Não que seja algo fácil, né? Porque é algo que é uma transformação dentro do nosso coração. Sim. Mas isso acabou facilitando, sim, né? sim. Para que você liberar. E ter uma relação com o seu pai, porque daqui a pouco você não entendia da palavra. Uau. E ficasse sabendo disso. Uf. Ia guardar pro coração, ia gerar revolta, Não. né? Ficar com Quando aquele veio, rancor. poderia mudar Aí todo o propósito. aí ia ser valente no tráfico, Então, ia ser outro caminho, ia mostrar essa falta de Essa falta, paternidade isso. em outra área. Então, Uau. Deus, ele usou Sim. usou a tua mãe Uau, Desde a Desde- pra gerar esse teu propósito aí. Sim, e isso é um conselho para algumas mães que pega e fala É que muito sábio muito isso. sabe, não, isso dá um, né? É muito forte. De falar assim, o filho, você é um ignorante, você é um burro. Não falar com a palavra que o filho é um burro. Não falar que o filho, olha, teu pai é isso, é um mulherengo. Não. Minha relação com ele, ela sempre falou, não deu certo. Mas isso foi eu e ele. Entendeu? Vocês têm que estudar, têm que trabalhar e tal. Ou seja, dando conhecimento, mas não botando pai contra filho. Tem mães que bota a criança em conflito, né? Na relação. E isso não é legal, não é sano. Minha mãe não fez isso. Por isso que eu tive essa aproximação, até eu e meu irmão tivemos essa aproximação dele, próximo dele, já maduro. Agora, uma coisa eu aprendi com ele, depois que ele transformado, ele falava de crê no teu profeta e prosperarei. Era a palavra que ele mais falava. Crê no teu profeta, crê no profeta e prosperarei. Faz um teste.
eu creio no sobrenatural. Eu fui curado do câncer. Teve um dia que ele falou assim, ó, olha aqui, esse eu, essa casca que você vê, é um corpo. Né? Todo mundo tem isso, mas eu sou um espírito que habito no corpo. Ele já estava sabendo a identidade. Depois da conversão dele, ele sabia que era a identidade. Quando ele morreu, eu peguei uma carta que estava escrita: quando alguém disser que Dugan, né, meu pai era Dugan Xavier Ferreira, Dugan Xavier Ferreira morreu, não acredite. Ele não morreu, apenas mudou de endereço. Até guarda essa frase. Ele escreveu essa frase muito tempo, estava guardado. E eu estava chorando assim, querendo, as pessoas, os amigos, tudo me ligando, Marcos, teu pai morreu. Quando eu vi essa carta, o Espírito Santo convencendo. Poxa, ele estava certo. E é isso que a gente tem que ter, essa carta. Quando alguém falar que a gente morreu, não acredite. Eu apenas mudei de endereço. Porque nós somos eternos. E é uma verdade. Exatamente. Somos eternos. Nossa morada já está preparada. Já está preparada. O evangelho é assim, o evangelho é simples. E quando ele tem esse pensamento, como eu tive pensamento para vocês, não é duvidar. Pensar e fruir. Que é para edificar. E você entrou na linha profética. É o que eu costumo falar. Ao falar com algumas pessoas. Tem pessoas que receberam para a profecia, mas não entram no caminho da profecia. Duvida. Vou para os Estados Unidos, não estudo inglês, não tenho passaporte. Né? Tem países que você entra na Argentina só com identidade, mas alguns países tem que ter passaporte e visto. Então é entrar na linha profética. Vou ter uma casa, compra a chave dessa casa. Arruma a ideia de ter trabalho, sim, mas já compra a chave dessa casa primeiro. Faz o que você pode fazer, entendeu? Entra na linha profética. Seja um profeta da sua própria vida. Da sua própria vida. Quando você recebeu essa própria profecia, o que você fez? Vou começar, vou orar, vou buscar a resposta. Buscar a resposta, Deu o né? primeiro passo. E hoje tá aqui, tá aqui. Exatamente. Porque né, Deus falou, usou a tua vida, né? Vai pra internet. Uau. Mas de que forma? Que forma? Então, eu vou buscar saber. Deus, ele que trouxe a revelação através da tua vida, né? Sim. Então, eu vou buscar nele o que ele quer. O que ele quer. E aí ele foi mudando Deu o coração. nome, deu tudo. Você me lembra que você me falou isso? O nome deu logo, deu tudo. Deu tudo. E às vezes tem muitas pessoas que recebem profecias, Sim. duvidam, Sim. né? Ou não se acham capazes, É. e isso acaba passando. Ou acha que o pastor tá inventando algo. Mas não, né? Quem que vai te responder se aquilo vem ou não de Deus? É o próprio Espírito Santo. Sim. Então até é um conselho, né? Para Sim. quem tivesse, busca sabedoria, busca no Espírito Santo. Sim, confirmação. Confirmação. Porque a profecia nem sempre ela vai vir para te edificar. Às vezes ela vem para te exortar também. Também, uau. E quando ela vem para exortar, a gente primeiro... Sim. Não, isso não é para mim. Isso não vem de Deus. Sim. Às vezes tu tá num relacionamento e aí Deus usa o profeta às vezes luta para dizer que aquele relacionamento não provém de Deus. Só que Deus só que o Espírito Santo ele começa a pulsar dentro de nós. Não, fala. E aí o profeta ele libera e a pessoa não aceita, se revolta com o pastor, se revolta com a igreja. Mas não é com o pastor. É você chegar a ter o discernimento, ter a sabedoria e dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, Uau. provém Amém. de ti, Ou não. saiu de você. Sim. Se for, confirma no meu coração, tira esse sentimento por essa pessoa, ou me aproxima cada vez mais dela. Uau. Interessante. Você falando isso agora, eu me lembrei de um conceito que fala muito aqui no Brasil: falso profeta. Usou esse jargão querendo denegrir. A ideia, na verdade, é calar a boca da profecia, calar a boca profética. Isso. Que é quando fala, existe falso profeta. O falso profeta não é o que entrega a profecia, ela não se cumpre. Eu aprendi com o Rodrigo, um amigo lá do Rio de Janeiro, muito interessante, ele tinha me ensinado isso, que a falsa profecia não é quando ela não só se cumpre, quando eu falo não se cumpre. A falso profeta, no caso, é quando se cumpre e eu agora faço um selfie e falo: viu, eu sou bom, eu sou o cara. Viu que eu falei com você e agora você tem um programa, viu? Eu entreguei pra você, eu entro a soberba. Aí eu vou tentar, isso mesmo, eu tento falsificar, porque na verdade nunca vamos falsificar, porque a honra e a glória é dele. Toda dele. Mas a tentativa de eu querer promover, fazer isso um business, tentar fazer isso de, eu sou um profeta, eu sou o cara, não, isso é normal, para todo cristão, deveria ser normal. Com esse amigo Rodrigo, a gente fazia exercício de ir velório. Foi o maior desafio para mim. A gente no velório de desconhecido para orar para ressuscitar mortos. Uau. O cara é muito louco. Na verdade, não é louco. Na verdade, nós que não somos loucos de não fazer. Porque o Evangelho diz: em meu nome curarão, ressuscitarão os mortos. É bíblico. Porém, a gente fica pensando: e se não acontecer?
O mais lindo não é não acontecer. O mais lindo é quando você sai de casa destinado a fazer isso. É o ato. Meu irmão, você pensa assim, o que eu tô fazendo? Teve um dia que eu tinha um casamento pra ir, eu era um convidado de um casamento. Eu e minha esposa, a gente era um convidado de casamento. A gente estava noivo nessa época. Falei, Rebeca, a gente tem um casamento pra ir, mas tem um velório. Ela, mais doida que eu, falou, vamos no velório. Aí a gente foi lá no velório. E o rapaz do casamento tinha janta pra mim, tudo lá, rapaz. Era a mesa. Eu tive que ligar pra ele antes. Eu falei, ó, já eram uns 3 dias por aí. Ele ficou meio chateado. Eu falei, rapaz, não um dia, porque era um velório, era um dia por aí. O cara morreu hoje, o cara falou, amanhã vai ter o velório. E eu falei, meu amigo, esse amanhã era o casamento do meu amigo. Eu falei, ih, rapaz, escreve pra ele aí. Eu falei, ó, rapaz, tem um velório, eu tenho que ir. Não, Max, tudo bom. Aí colocou outra pessoa. Eu falei assim, não, que importa obedecer a Deus. E fui no velório. É muito doideira. Quando você vê ali, a pessoa tá ali, né? A família. Mas com tudo muito respeito, muito protocolo. A gente tem tudo no treinamento. O mais lindo é o desafio de você sair de casa com esse objetivo. Não é porque você é bonzão. É você já tem a fé. Quando você vai orar agora por dor de cabeça, qualquer outra coisa, é fichinha. Se alguém fala, Marco, dor de cabeça, vamos orar agora. Já não penso na minha cabeça que tem que tomar remédio. Tem uma pessoa com um paralítico ou dor na cabeça, ou qualquer outra enfermidade. Meu sogro teve coronavírus. A gente orou e vamos orar lá na Argentina. Por quê? Porque você já não tem medo. Na época você já pô, se eu já orei para morto ressuscitar. O resto, por mais que não ressuscitou, é um desafio. Eu acredito que deveria todos proporcionar uma vez fazer isso na vida. Na África se faz com mais frequência. E acontecem muitos milagres na África. Porque a tentativa, a ideia não é tentativa, é se arriscar. Quando você se arrisca, você está provando o seguinte. Todos ali no barco, quem se arriscou de sair e andar com Jesus? Pedro. Os outros ficaram atemorizados. E era o mais louco. O mais louco foi O que arrancou a orelha. Não é verdade? E quando você vai ali para pedir que o Espírito volta ali, né, ressuscitar, a tua fé está ressuscitada. Agora, tem o propósito de não, mas você tem que ver cada coisa. Quando vai ver o propósito, era para a família conhecer Jesus. Era para aumentar a sua fé. Era para você ressignificar, ver aquilo ali e falar, uau. Dali, na mesma semana, fomos orar no hospital, um montão de pessoas sendo curadas de osso, de problema assim. Também era de complicado, de fêmur, de dor de cabeça, febre, de coma. E a gente, uau, porque tudo fica fichinha. Você tá entendendo? Entendi. Quando você não ora para essas coisas muito grandes, você olha assim, morreu. E aí? Aí tem a vontade de Deus. E o falso profeta, que a gente fala, falso profeta, não é quando ela não se cumpre ou se cumpre. Talvez ela não se cumpre. Pode ser que a pessoa não entrou na linha profética. Eu entreguei a profecia para você. Se você não entra, não vou gravar um programa, não vou buscar conhecimento, não vou ver vídeo, não vou fazer, não tem um formato, você não entra na linha profética. Não fui eu que fui falso, foi você que não entrou na linha profética. Exatamente. Porque Deus não vai te forçar e falar, Noé recebeu que tinha que fazer uma arca. É verdade. A mensagem. Tinha escolhido não fazer também. Tinha escolhido não fazer. Ele falou, não vou fazer, que loucura. E nem tinha chuva. Né? Nem tinha chuva. Não tinha nem experiência, né, de Não, chuva. detalhe, vou construir uma arca, vou botar os animais dentro. É animado. Eu tenho uma cachorra e um gato lá, tem hora que eu falo, o que tá acontecendo? Um montão de bicho tá vindo aqui na Argentina, porque a Argentina tem muito animal, né? Todo mundo tá vindo aqui pra casa. Realmente, imagina ele. Então, quando você entra na linha profética, o falso é quando você quer dizer que você é bom. Você tá entendendo? Entendi. Uau! Não, normal. Isso aí é normal. Você obedeceu, você entrou na linha profética, Deus só confirmou e eu tenho que seguir profetizando. Entendeu? É um caminho que você tem que seguir. Agora, como eu falei, quando você começa a orar por coisas piores, câncer. Eu orei por câncer. Tem a cura, tem a salvação da enfermidade e tem a salvação que é a salvação de... São duas salvações, né? Salvação mesmo. Meu sogro estava com câncer e eu falei, meu pai foi curado do câncer. Uau, fichinha. Meu pai foi curado do câncer. Entendeu? Se eu tive HIV, eu também tive essa experiência. Já vi pessoa na cadeira de roda na Argentina se levantar. Eu falei, não, normal. Meu sogro, vamos orar. Meu sogro faleceu com câncer. Não, mas foi salvo. Aceitou o Senhor Jesus, se converteu. Tem um ditado que Deus Ceia, escreve linhas... A nossa história por linhas tortas, né? Exatamente.
Na verdade, ele tem um propósito. Que eu tô falando agora é turismo com propósito. Linhas retas com... É uma coisa. É uma coisa assim, mas, ou seja... Que também não tá na... É um dito popular, É um dito né? popular, Sim. mas é que Deus, ele tem uma Tem história para projeto. cada um. Tem a história pra Tem, cada um projeto. Linhas tortas, é uma coisa assim. É algo assim. Mas que é tem bem tua isso. história. E que olha tem... só, pra todas essas coisas se concretizar, Sim. a gente tem que dar o primeiro passo. Mas Primeiro passo. o primeiro passo. Só que antes do primeiro passo, o medo vem. Muitas coisas. Com certeza. O medo de tantas coisas, de dar o primeiro passo Você aceita. é o que para muitos ministérios, o que para muitos propósitos, é o que para muitas missões, é o que para muitas pessoas. Sim. O medo, tipo assim, Porque né? nessa... Quem que vai auxiliar, por exemplo, nós no podcast, né? Tá, mas ok, vamos botar o podcast. Mas como que a gente vai fazer pra montar um podcast, fazer... Sim. E Deus trouxe pessoas, que hoje são nossos patrocinadores, né? Viu? Que são bênçãos na nossa Que são vida. bênçãos na nossa vida e que usou a vida deles para que tudo isso concretizasse. Desse certo. E que a gente estivesse fazendo isso hoje, que é alcançando vidas, contando testemunho. Então, muitas vezes, o propósito que Deus estabelece na nossa vida, Sim. Deus vai colocar pessoas que elas se cumpram também. Sim. Para entrar na mesma visão, mesmo caminho. E olha só, que nem a questão dessa do medo, era algo que o Espírito Santo estava ministrando sobre mim também, eu procurei um pouco estudar. E a história do paralítico, né? Do paralítico, desculpa, do leproso, o que acontece? Eles ficavam num leprosário, Ah, tá. né? Eles não podiam ter um convívio com a sociedade, Sim. porque para a sociedade eles eram pecadores, Sim. ou os pais deles eram pecadores, Amaldiçoados, eles foram amaldiçoados. Suave. Então, se eles eram pegos durante a sociedade, eles Rejeitados. sofreriam ataques, eram rejeitados, porque eles não poderiam trabalhar, Sim, rejeitado. né? E eles foram até Jesus Uau, para serem curados. todo sacrifício. Teve um Esforço, sacrifício, esforço, teve que deixar um medo para trás, Uau. para ir atrás da cura, da fé, de acreditar Sim. que eles poderiam ser curados, Sim. né? E aí Jesus vem e toca e cura. Jesus toca, porque eles nem tocavam, né? Nos leprosos. Sim. Então Jesus, ele vem e toca. Só que Jesus, quando ele toca, ele não está curando só a enfermidade. Ele está curando todo o sentimento, Rejeição. rejeição. Uau, Ele está curando por completo aquela pessoa. Sim, sim, sim. Né? Ele está devolvendo a vida na Dignidade. sociedade, dignidade daquela pessoa. Então Jesus, ele faz um trabalho por completo. Sim. Né? E aí vem, Uau. assim que Uau. vem a palavra, às vezes a gente pede, Sim. mas pede mal. Sim. Porque talvez eu estou pedindo só uma cura. Ou estou pedindo uma porta aberta. Sim. Ou estou pedindo um carro, uma casa. Sim, sim. Mas Deus tem algo Uau. muito maior, Uau, muito mais maior. grande. Algo que a gente não tem dimensão. Lembra da minha carta? Minha carta é para o Reinhard Bonk, um grande evangelista na África. Foi um dos maiores, você botar na internet, Reinhard Bonk foi um grande evangelista na África. Eu conheci o Fred Barron, da Rua Azusa. Pensei no alemão, eu trouxe uns Estados Americanos, eu pensava numa coisa, eu pensava sair do Brasil. Foi onde eu fiz mais missões, eu estando no Rio de Janeiro. Sem sair de missões, sem sair do Rio, no meu estado, eu penso, porque a gente pensa que você tem que sair para fazer algo. Isso é outra crença que as pessoas têm, isso é um puguismo que eu costumo dizer. É uma teoria de acreditar que você tem que sair para fazer algo em outro lugar. Você pode fazer no seu território, no seu chamado, na sua faculdade, na sua universidade, na sua casa, no seu trabalho, na sua área de influência. Você pode ser útil, servir aonde você está. E ali naquele período de 13 ou 9 a 10 anos, foi onde que eu mais pude ajudar a trazer você pode ajudar a não só sair do país e fazer missões, entendeu? Essa crença também, eu tenho que ir para outro lugar, envio de aprendizado de idioma, cultura, os hábitos são diferentes. Então é todo que você vai tardar, não que você possa fazer. Você pode, por isso que eu falo turismo com propósito, eu tenho que falar dessa frase, você pode fazer o teu próprio, a vida é um turismo, né? Nós estamos viajando em turismo, aqui na Terra é um turismo, mas tem que ter um propósito. Esse propósito é estabelecer o reino de Deus, que é o evangelho que Jesus fala, é chegar do reino, trazer o reino num propósito. Porque eu estou aqui agora, estou indo para outro caminho com a minha esposa, levando ela para um evento, já vou outro, tem todo um desenho, né, que já foi desenhado por nosso pai, para a gente cumprir esse propósito. Então esse vazio que eu tinha foi preenchido conhecendo esse evangelho.
Entende? Isso. Então as palavras Glória a profecia, acho que eu pude entender assim, não é um falso profeta, vamos tirar isso. Existe um falso profeta. Não, é aquele que se orgulha dessa profecia, ele está tentando nos falsificar. Exatamente. Porque aí que proferir palavras, aí que não olhar para a pessoa que está passando uma dificuldade, falar que ela é isso, ela está nisso, ela não é essa condição. Olhar para um filho que é ladrão, falar para ele é ladrão é fácil. Ah, ele é ladrão. Ele sabe que ele é ladrão. Fala, não, você é uma pessoa honesta. Essa é a identidade Isso. dele. A identidade Declarar dele é sobre declarar que declarar. você não está mentindo, você está declarando que o projeto dele é desenhado, que ele é honesto, que ele é uma Isso. pessoa educada. Profetizando Está sobre a vida dele. profetizando isso. Agora, falar para o bandido que é bandido, ele fala, eu sei. Sim. Entendeu? Tem pessoas que falam assim, eu sei que... Não, isso não é... acusar não é a tarefa. A tarefa é trazer a solução. Exatamente. Trazer um caminho profético. Jesus falou isso para aquele homem, Natanael. Natanael desqualificou, tentando desqualificar Jesus, porque ninguém consegue desqualificar o Senhor Jesus. Falou, pode vir alguém de Jerusalém, Jerusalém, querendo dizer, diminuindo Jesus. Pode vir um profeta? Jesus falou assim, vejo que é um bom israelita. Ele elogiou ele, falou, você é um bom israelita. Não tem duas palavras. E ainda falou, você estava debaixo da árvore. Antes de Jesus chegar, ele falou que eu tinha visto ele. Ele já ficou, vejo que é um profeta. Então, quando você vem com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, a pessoa fala assim, uau! Entendeu? Porque o evangelho, você tenta explicar por lógica. Se a pessoa está fechada e não quer entender... Teve uma menina que ela entrou numa igreja lá no Rio, lá no Bola de Neve, para conhecer, que ela viu a prancha, né? Ela queria entrar. Aí era dia de semana, e era de dia. Tava eu, uns amigos, assim, na entrada. Falou assim, não, é só à noite que vai ter o culto. Mas eu queria lá só ver a prancha. E nessa época o pessoal queria conhecer as igrejas na época, né? Era muita novidade, estou falando há 20 anos atrás. E um dia eu falei assim, olha, se você vir aqui em 3 meses, Deus não mudar, você pode dar um tapa na minha cara. Quando eu falei isso, ela era de uma religião afro, né? Uma religião, e ela falou assim, ela falou que saiu dali, foi para casa, no mesmo dia à noite voltou para esse culto, depois ficou na igreja, se batizou. E depois me encontrava assim, me chamava tipo de pai, né? Aí vem essa paternidade, né? Ela tinha 14, 15 anos, já tinha quase 30. Ela passou assim, olha Max, todo feliz, eu tô no culto. E tava indo no teen, tava indo nos cultos jovens, e eu olhava assim, uau, eu me lembro até hoje que você falou que se não mudasse a minha vida em 3 meses, eu poderia dar um tapa na tua cara. E ela frequentava essa religião desde pequena, na religião que ela tinha antes. Sim. Ela tinha feito cabeça, ela tinha toda uma... A mãe dela era criada nessa religião. Ela falou, ninguém lá ofereceu o rosto para Deus, para ter uma relação com Deus. Me prometia coisa e era assim, mas não tinha essa coragem de falar, se não acontecer, você pode vir. Eu desafiei e falei, Deus, não, tem que mudar. Eu nem sabia que ela precisava ouvir isso. Não é que eu vou sair falando para todo mundo isso agora, dá um tapa aí, senão Jesus... Você não precisa. Mas... Tem vezes que tem momentos da vida que tem que pedir pro Espírito Santo. O que é para fazer agora? É verdade. É verdade. Tem um direcionamento. E nesse momento foi isso que eu falei. Para ela fez muito sentido. Entende? Você vê que as curas de Jesus, cada uma foi diferente da outra. É verdade. Né? Uma pegou lodo, botou no olho. Isso. A outra, ele basta uma palavra, o rapaz tudo um foi. significado. Só que muitas vezes nós queremos protocolar e fazer religião. A religião é isso, é um homem tentar religar a Deus de uma forma de repetição. Vou fazer isso que vai dar certo. Eu não vou falar pra todo mundo, se não mudar, não tá pra minha cara. Isso aí vai virar um ato religioso meu. É verdade. Eu só falei isso com ela. Até hoje eu falo com outras Porque coisas. era a forma com que ela precisava ouvir. Sim. Então Deus, ele tem uma forma de falar com cada um para chamar a atenção. Isso. Né? Que nem a questão ali que tu falou do lodo. Uau. Por que Jesus, depois de um tempo que eu fui saber a história, porque tu tem que estudar um pouco da cultura judaica para entender muita coisa, né? Tempo, Por que Jesus, ele fez um lodo com um cuspe? Uau. Muitas pessoas acham, por que ele foi cuspir, né? Algo nojento. Mas não, é que justamente pela cultura de dizer assim, você é cego, então você é um pecador. Mesma história do leproso. Então, como ele era cego, as pessoas passavam por ele e cuspiam nele. Já tinha essa rejeição. Ele tinha essa rejeição. Então, ele escutava o barulho do cuspir. A comunicação. Isso. É o catarro para cuspir, para dizer, você é um pecador. Lembrar. Para lembrar ele toda vez. E aí Jesus vem, faz o som do catarro, eu imagino, e faz o lodo para curar ele. Então, olha como tudo tem um significado, uma forma de falar. E aí Jesus cura. Vai na ferida, mas Vai cura. na ferida. Cura com outro propósito. É verdade.
né? Deus é maravilhoso. E esse Deus Pai, que terminamos assim, que possa conhecer esse Deus Pai, para você que não teve um pai, conhecer um Deus Pai. É verdade. Um pai que vai usar uma pessoa Fica lá, essa mensagem. independente, você que teve uma mãe, você que não teve relação conhece um Jesus histórico. Porque conhecer Jesus histórico Jesus fazia. Isso. Agora, conhecer um Jesus sobrenatural Jesus faz. Jesus faz. Isso aí. Jesus está aqui. É verdade. Ele Quero- cura, ele restaura, Uau. ele muda a vida. Uau, isso aí. Jesus está aqui e o propósito é abençoar pessoas. Eu tive a oportunidade de uma menina de 6 anos orar por um rapaz surdo e passar a ouvir. Ouvir de um surdo. E ela de 6 anos, porque essa era um evento que eu estava, o rapaz falou assim, por ser do Rio de Janeiro, Brasil, né, lá na Argentina, não, o pastor aqui vai orar do Rio de Janeiro, me chamando assim. Só que nesse momento eu perguntei, tem um livro que fala o que Jesus faria, que é muito legal, é muito interessante. O que é para fazer? Nesse momento eu percebi que Deus podia usar aquela criança. Chamei aquela menina e falei, você vai falar em nome de Jesus. Ela, tá bom, tio. E ela falou em nome de Jesus. E o rapaz fez assim, o rapaz, uau, começou a chorar. E aí isso demonstra que os milagres, prodígio, né? Porque tem milagres e prodígio, tem sinais e prodígio, sinais de criativo, que é a criação de órgãos. Tem coisas que não sei, até a medicina fica assustada. É verdade. Maravilha, né? Que é maravilha, são maravilhas, e esses sinais não cessaram. Está disponível. É verdade. Basta a gente proferir e profetizar. E isso é para todos, não é para uma denominação, não é para... Basta crer. Basta crer. O véu, opa, O véu tá rasgado. Então, é para todos. Faz esse teste, até para quem não é evangélico, que está nos assistindo, faz esse teste. Fala, não sei se isso existe. Mas Faz. vou fazer. Faz um Vamos fazer. propósito. Faz um propósito. Porque Na faz um fé propósito em Jesus. e faz uma fé usando o nome do Senhor Isso. Jesus, que você vai ver assim, uau. E se não ser transformado, pode dar um tapa na cara que... Vale a pena. Vale a a pena. pena. Que legal. Isso aí é a nossa... Isso aí. Então, Isso. agradecemos, Max, pela tua presença, por ter se deslocado da Argentina até aqui. Foi uma bênção conhecer a tua vida. Foi Sei, uma bênção Nossa. Deus ter Obrigado. colocado também a tua vida sei. sobre a minha vida. Uau, Né? obrigado. Porque Deus deu uma amizade, mais um irmão em Cristo, Amém. né, que eu quero levar para minha vida agora. Obrigado. E Estamos assim, aqui para servir, isso ajudar aí. a aprender e estender o reino nas nações. E isso aqui está estendendo a muitas nações pela internet. Glória a E Deus. acreditamos que seja. muitos jovens vão sair daqui com Amém. esse fogo de avivamento, de querer orar pro morto Isso- ressuscitar, isso vai aí. querer ter essa experiência Querer ser do monte, louco. Em nome tudo que eu de falei Jesus. antes aí, e proferir palavras E de eu Deus. creio que esse teu testemunho vai edificar Amém. muitas vidas, vai edificar Verdade. muitas almas Amém. e que vai gerar outros testemunhos através Amém. do teu testemunho. Amém. Assim nós cremos Assim e encerramos esse programa esse e programa. fiquem ligados no próximo. Uau.